E é isso aí, galera. Estamos começando mais um podcast, Pode Crer Podcast. E hoje nós estamos com ela, a nossa convidada maravilhosa. Linda. Maravilhosa. Pastora do meu coração. Dona Onça. Estamos aqui com ela, Pastora Fabiana. Aí eu vou rodar. E quem mais está conosco aqui é o Pedro Júnior, Nego Drama. Felipe Góes. Eu mesmo. Salve, salve, galera. Então vamos começar com o nosso segundo podcast número 2. É isso aí. Agora eu vou trocar meu óculos porque eu já fiz a abertura, então é isso. E aí, pastora, seja bem-vinda. Obrigada, estou muito feliz de estar aqui com vocês, ainda mais vocês que são bagunceiros. Exatamente, né, pastora? A gente não é bagunceiro, não. Não, Só um pouquinho. a gente é bem calmo, bem tranquilo. Pastora, bom, vamos lá, né? Vamos começar conhecendo um pouco mais sobre a pastora Fabiana. Quem é a pastora Fabiana? É verdade. Quem é a pastora Fabiana ou quem é a Fabiana? Quem é a Fabiana? Quem é a Fabiana? Melhor, isso, exatamente. A pastora vem depois, né? A Fabiana é uma mulher de 46 anos. Meu Deus, já tomou vacina? Tomou vacina Tomou ontem. vacina, ó. Tá ficando velha mesmo, bicho. A Fabiana é uma mulher que busca ser de bem com a vida. A Fabiana é uma mulher que se sente jovem, que não tem medo de envelhecer, mas quer envelhecer de uma maneira, está buscando envelhecer de uma maneira saudável. Sim. E no Mulher Única, os últimos capítulos do Mulher Única, tem uma senhora que existiu mesmo. E ela era uma senhora que usava um tênis vermelho de verniz. E assim, super estilosa. E essa mulher era uma senhora de bem com a vida e todos os jovens, todos os casais buscavam conselho nela. Porque ela era uma mulher descolada e ela sempre tinha um bom conselho para dar. Sei. Então eu oro para que eu tenha seja essa senhora no futuro. Essa senhora descolada Sei. e que tenha um bom conselho para dar. Não uma opinião, mas um bom conselho. Ah, legal. A dona Fabiana. Pessoal, agora a gente já apresentou, vocês viram quem é a nossa convidada de hoje. E eu quero falar para você que quer ser o nosso patrocinador. Estamos aqui de portas abertas, corações abertos, para você nos patrocinar. Ganhar uns cafezinhos aqui, né? É, gente. Essa mesa aqui cheia de bicho da Tem Marvel bicho, mas aqui. falta um pouquinho de comida, né? Só o Halal tem ajuda nós. patrocínio. Só o pastor Thiago ganha as coisas, velho. Verdade. Pode ser fitness também, gente. Eu tô precisando emagrecer. Tá o mesmo. menino já tá... Oxe, rapaz, me respeite. Ó, eu posso falar um pouco mais de mim? Claro, Pode, pode. A convidada é você. A Fabiana, ela é estressada. Ah, esse eu sei. Não é não, pô. Mas eu tenho buscado, como na palavra de domingo, os frutos do Espírito, o domínio próprio. Mas já melhorou bastante, já, né, pastor? Já melhorei bastante, porque crescer dói e a gente vai verdade. amadurecendo, né? E eu tenho mania de limpeza, tenho mania de organização, Só- também estou sendo tratada muito nisso. Só ficando porca? cortando essa parte aí de ser estressada. Pra quem não sabe, né? A pastora é minha prima, né? Assim, a sua mãe, né, Bia, é a mais velha das irmãs e a minha mãe é a mais nova. Então você tem, acho que, você tá com 46, minha mãe tá com 52. Pouca diferença. Então são 6 anos, né, de diferença. E o Fê, a gente tem 1 ano de diferença, né? O Fê é 1 ano mais velho que eu. E a gente cresceu, né? Vindo pra cá, pra sua casa na praia, porque sabe como que é, né? Casa na praia, né? Família, né? Praia. Família vem Final visitar. do ano. E aí eu não me tocava na hora de ir embora, né? Aí quando a pastora, a Fabiana, né? É. Começava a ficar brava, a xingar o Felipe, eu já arrumava minha mochilinha, minhas Eu ficava coisas. sozinho pra ouvir, né? Foi o Fê. Me É leve. porque eles iam pra praia e voltava com as bermudas molhadas e ficava sentando em cima do meu sofá, minha cadeira era almofadada. E a casa, quem mora na praia não é casa de veraneio, né? É a sua casa. Aí eu falava, eu vou pegar esses meninos, cara. Quer dizer que o Gustavo é ceboso. Não, tomava xingo, viu? Ela xingava o Felipe, eu sabia que assim, o próximo vai ser eu. Eu já pegava meu mochilão, Fê, me leva lá na rodoviária. Ah, mas é muito legal, né, Fá? E acho que o que poucas pessoas sabem também, né, é isso. Vocês já estão radicados aqui na praia, eu também tive essa oportunidade de crescer com o Fê, ir na casa de vocês desde pequeno. Mas vocês não são daqui, né? E como que foi essa mudança, né? De morar em São Paulo, ter uma vida estável em São Paulo, ser mãe lá e morar hoje, ser mãe e pastor aqui na praia. Você
sentiu um pouco, teve um choque assim de realidade, de vida? Conta um pouco sobre isso. Nós viemos para cá debaixo de uma direção realmente de Deus, né? Nós estávamos, eu estava empregado, o Fred também. Nós estávamos começando o Ministério Rocha Maringá. E quando o Fred recebeu a proposta, eu senti paz. Na hora eu senti paz. Só que nós não queríamos tomar a decisão sem antes orar. E Deus usou várias pessoas para testificar que era para nós virmos, inclusive o nosso pastor. E uma das palavras que Deus usou a vida de uma pessoa foi para falar algo que marcou muito a nossa vida e marca ainda. Que falou o seguinte, a palavra profética que nós recebemos foi que Deus estava trazendo a nossa família para Bertioga para tratar a nossa família. E isso desceu para o meu coração. E o Fred mudou em maio e eu mudei em julho, até por conta do Felipe mesmo, porque ele estava já no primeiro estudando e eu não queria tirar ele antes de completar o primeiro semestre. E eu estava negociando na empresa para mim não perder todo o tempo de trabalho, fazer pelo menos um acordo. E a vinda para cá foi uma vinda debaixo da direção de Deus, em concordância minha e do meu esposo. Só que, gente, toda mudança algo fica para trás. Você não fica com tudo. Até o Fred já pregou sobre isso. E para mim, os 2 primeiros anos foi muito difícil. Por quê? Eu comecei a trabalhar com 14 anos. Então, com 14 anos, eu comecei a gerar uma independência financeira. E quando eu parei de trabalhar e comecei a depender do Fred, não porque ele era ruim, mas eu nunca precisei pedir nada para ele comprar para mim. Então eu tinha vergonha de pedir pro meu marido dinheiro para fazer a unha. Mas isso já entra numa cura ali, né? Uma cura em relação à questão da... A gente pode falar que seria uma semente do feminismo, sim, assim. Sim, aquela coisa que não quer depender do homem. Que não quer depender do homem, sabe? Eu tinha muito isso. Que mulher que ficava em casa era uma mulher burra, que mulher que ficava em casa só falava de tapoeira e de pano de prato. Eu tinha um preconceito com mulher que não trabalhava. Olha, eu vou zoar. Você de pano de prato e tapoeira, não fica triste. Não, mas gente, olha, agora eu sou a mulher do pano de prato e da tapoeira. Não, ó, você... Mas não faz só isso, né? Não, mas os melhores istres os istres da pastora, assim que acorda com os cabelos... Arrumando as tapoeiras. Agora deu uma melhoradinha. Mulheres. E aí, assim, os 2 primeiros anos foram muito difíceis. Por quê? Porque eu parei de trabalhar, vim morar na Riviera, um bairro maravilhoso, uma casa maravilhosa, só que eu não tinha vizinho. Então, eu me sentia muito sozinha. Então, eu não tinha minha mãe mais. Então, eu estava longe da família, longe dos amigos do trabalho, longe dos irmãos da igreja. Tinha uma nova igreja, mas eu ainda não tinha amizade com as pessoas. Não tinha aquele relacionamento para, poxa, eu posso confiar nessa pessoa? E faz quantos anos isso? Tem 17 anos que nós moramos aqui. Então, Bertioga hoje é uma cidade até que, a gente pode considerar uma cidade em desenvolvimento, né? Tem bastante coisa já, mas 17 anos atrás, acho que era só mato, né? Ah, mudou muito, cara. Mudou muito. Quando eu acho que tem gente que vê, assim, por exemplo, a presbítera Sônia, eu acho que ela pegou aqui mais cru. Eu peguei, quando eu cheguei aqui já tinha o supermercado Crio. Então o Crio era o shopping. Não, a gente anda aqui nas ruas, hoje já está asfaltando bastante rua, mas, cara, tem muita rua ainda que é de terra. Aquela avenida principal de São Lourenço, né? Não era asfaltada. Nossa, Jesus. Aí, prefeito, se você estiver vendo o podcast, a gente vai ter o prazer de receber você aqui. Não é para só malhar, mas ajuda nós. Não, mas sabe o que eu lembro, cara? Não, mas Bertioga já melhorou muito. Hoje você leva o quê? 5 minutos da portaria até em casa? É. Antes era 40 minutos para chegar. Por causa dos buracos. Muitos buracos. Muitos. Louco. E acabava com o carro. Tinha que ir devagarzinho, senão o carro desmontava até chegar em casa. E isso te deu algum sentimento de querer voltar para trás ou não? O fato de não trabalhar fora, eu senti muito, porque não tinha só o lado de não querer depender do meu marido, mas tinha o lado que eu gostava de trabalhar. E eu estava produzindo, então eu me senti inútil. Por mais que eu estivesse cuidando dos meus filhos, cuidando melhor da minha casa, cuidando melhor do meu marido, eu ficava com esse sentimento de me sentir inútil. E isso foi uma desconstrução e um tratamento de Deus, uma cura na minha vida. Porque você não é uma pessoa abençoada ou uma pessoa frutífera só se você estiver trabalhando fora. Você também é uma pessoa abençoada, você também é uma pessoa frutífera dentro de casa. E eu não valorizava isso.
Então, Sim. para mim, assim, os 2 primeiros anos foi bem difícil. Eu não entrei em depressão porque eu não tenho inclinação. Aham. Mas eu, por várias vezes, chorei muito. Isso é importante ela falar, porque tem muita gente que viveu e está vivendo esse processo de sair de uma cidade e vir para outra. Foi eu e a Mais pra Débora. cá, Eu e a né? Débora. Sim. A pastora tá ajudando muito a gente, porque pra Débora foi difícil, né? E Minha tá esposa- sendo ainda, né? Não, assim, ela já melhorou bastante, viu? Assim, eu digo que ela chorava muito e falava, e cogitava em voltar, né? Mas hoje ela nem fala. Você fala, você quer voltar para Campinas? Ela, não. não quer, Mas ela não quer. eu penso, não sei, minha mãe ela pode confirmar, mas eu penso que tinha coisa que ela passava sozinha, né? Sim. E ela não Sim. queria falar. Não falava. Eu não falava, tinha coisa que eu passava e não falava para os meus filhos. Assim, uma coisa que me preocupou, quando a gente mudou para cá, antes de mudar, eu me preocupava com o Felipe, porque ele estava com 13 anos, com 12 para 13 anos. E eu pensava, lá não tem shopping, não tem cinema, não tinha McDonald's quando a gente mudou. Então eu falei, ele vai sentir muito. Só que ele foi o primeiro a se adaptar. Porque é mais molecão ainda, né? Imagina. Vocês eu- cresceram juntos, não, né? eu- Você... é. Ia pra minha casa, acabava com as minhas bolachas, assim. Eu acho que eu me adaptei muito rápido. Na verdade, quando eu não queria de jeito nenhum. Eu falei, tá louco, vou pra fazer o quê naquele lugar, não conheço ninguém. Porque, mano, imagina, você tá em um lugar com os amigos, com família, aí você tem que sair de perto da sua família, dos seus parentes, dos seus amigos, da Da sua escola. escola. Vim pra cá, mas eu me adaptei rápido, porque logo quando eu cheguei na escola, os meus amigos da escola eram os mesmos Do da bairro. igreja E do e do bairro, né? bairro. Então, logo os moleques me apresentou futebol, surf, e aí, Ele foi acolhido. entendeu? Sim. Então, tipo, eu não conseguia ficar em casa. Então, eu sempre estava na rua, sempre estava surfando, sempre estava jogando bola. Então, essa adaptação foi rápida. Eu fui muito bem acolhida também pelo povo de São Lourenço, pela igreja de São Lourenço, pelas esposas dos corretores que trabalhavam com o Fred. Só que muitos sentimentos eu terminava não falando pro Fred, não falando pro Felipe. A Rafa era uma bebezinha, ela tinha 1 ano e pouco. Porque para não desmotivar, né? Porque a gente tinha o sim de Deus. Então eu falava, a gente tem o sim de Deus, mas por várias vezes eu pensei em voltar, mas eu não falava pro Fred. As crises que eu tinha de falar pro Fred era o fato de eu querer trabalhar. No tanto que eu cheguei a trabalhar com a Sônia no Guia Bertioga. Aham. Só que eu fui trabalhar com a Sônia com o não de Deus. Entendi. E você sabia disso? Você foi trabalhar com o não de Deus? Sabia, mas eu fui desobediente. Mas, É aquele negócio, vocês estão conversando disso, eu até lembro, né? É aquele conflito interno, né, que a gente vai tendo em todo momento. Mas tem uma frase que você falou muito e virou um bordão nosso na igreja, é o quê? Que Bertioga é terra de tratamento, né, É. Fá? Acho que o ponto-chave é esse. Muitas pessoas hoje têm chegado até nós por conta da igreja, por conta de N motivos, mas essa frase está sempre latente. Sempre que Deus traz alguém para nossa igreja ou que está mudando para cá, a gente tem notado agora, né? Sempre Deus quer tratar algo nessas pessoas. E acho que faz parte muito da sua vida, né? Sim. Mas é legal a gente falar o que ela estava falando. Quando você percebeu que você tinha que parar de trabalhar com a Sônia? Com a Sônia. Ou onde você estava, né? no lugar? Porque eu não sentia alegria. Eu sou da área de vendas e eu amo essa área de vendas. Só que E você estava trabalhando com vendas, eu estava né? trabalhando com vendas e ela, assim, foi uma pessoa usada por Deus. Ela comprou um carro para mim ir pagando aos poucos para ela. Mas mesmo assim, eu não estava contente, estava assim, descontente. Eu queria produzir. Só que sabe quando você motivação, não né? tinha alegria, não tinha alegria. E uma das situações, e assim, eu vendi. E eu consegui vender, eu consegui desenvolver o trabalho. Só que eu tive que contratar uma pessoa para cuidar da Rafaela. E todo o dinheiro que eu pegava, primeira coisa que aconteceu quando eu fui trabalhar com a Sônia, o Fred parou de vender. As vendas do Fred pararam de acontecer. E estava super aquecido. E o dinheiro que eu pegava, era para colocar gasolina no meu carro, colocar a gasolina no carro do Fred, ajudar nas necessidades de casa e pagar a moça que trabalhava cuidando da Rafaela. Sobrava Então, nada. assim, não valia a pena, não estava valendo a pena. E assim, e Deus falando, e assim, quando eu emocionalmente não estou bem, a primeira coisa que estoura em mim é um monte de espinha aqui no pescoço. Faz anos que isso não acontece. Anos e anos que isso não acontece. E nessa época aconteceu. Começou assim, estourar um monte de espinha assim no meu pescoço.
E tinha a ver, assim, com algo emocional mesmo. Porque eu não estava contente, estava descontente. Então, assim, não tinha só a parte espiritual, tinha a parte emocional. E aí foi difícil eu chamar ela para falar que eu ia me desligar. Por quê? Porque ela tinha investido em mim, né? Você, Então, assim, foi bem difícil, mas ela entendeu. E aí a Williana, a presbítera Williana, ela veio para cá por conta disso. Ela veio para entrar no meu lugar. Legal. Foi acabou abençoando outra pessoa, né? Sim. E agora casou, tá com filho. Exatamente. Verdade. Às vezes a gente não entende, né? Que às vezes os planos de Deus... É igual, assim, eu e a Dé, né? A gente... pra Débora, a Débora nunca tinha saído de Campinas. Eu já saí de São Paulo, fui morar em Campinas, né? E sempre quis vir pra cá, porque pra mim aqui é fácil. Sempre conheço vocês, tem minha família aqui, há muitos amigos, a igreja... Que cheiro bom de pipoca. Né? Ô, dá uma pipoca pra gente aí. E daí a gente... Tô brincando, não precisa não. Não precisa não, tem esfomeado. pra nós aqui. Nossa, gente, ó, até você que é da pipoca, gente, o irmão da pipoca daqui da igreja. Tio da Se pipoca. quiser patrocinar, né? Patrocinar o programa, né? Aquele Exatamente. queijinho, né? Nossa, nesse friozinho que tá fazendo, Jesus. Nossa. Nossa. E assim, a gente... Pra Débora foi mais difícil, porque a Débora ela é mais tímida, ela tem um pouco mais de dificuldade de fazer amizades, né? E eu já sou amigo de todo mundo, sou político. Eu passo pela rua de Bertioga assim, já conheço todo mundo. E para a Dé foi mais difícil por conta disso, que ela não conhecia ninguém lá. E ela é reservada, aqui, né? Ela é reservada. Então, no começo eu vi que ela sentiu, mas aqui, hoje eu falo que aqui ela tem mais amigos do que ela tinha lá quando ela morava em Campinas, que ela nasceu em Campinas. Olha que legal. Entendeu? Por conta da igreja, por conta das pessoas também que abraçaram ela, né? Quando vocês vieram para cá, vocês vieram como pastores? Então, o Fred já tinha sido ungido a presbítero na Rocha de São Paulo e ele veio veio o Fred e o Maurício, 2 presbíteros, vieram trabalhar na Imobiliária Energia com o Rubão e eles conversaram entre eles, né? E eles estavam orando, né? E o Maurício, assim que ele chegou aqui na cidade de Bertioga, ele sentiu uma direção de ir para a Rocha do Centro. E aí ele falou para o Fred, eu vou para a Rocha do Centro. E eu gostaria muito, a gente queria ir para a Rocha do Centro. Porque eu pensava assim, era maior, mais bonita. eu tô saindo da capital. Sim. Eu vou ir para uma igreja que... No meio do mato. No meio do mato. Só tinha índio e Pedro Júnior. De terno. Me respeita. Aí eu falava assim, cara, não vai rolar, eu quero ir para o centro. Aí quando o presbítero Maurício falou pro Fred que Deus tinha falado para ele que era para ele ir para o centro, aí o Fred entendeu que era pra gente ir para São Lourenço. Aí o Fred só me comunicou, olha, nós vamos para a Rocha São Lourenço. Aí eu falei, ai Fred, eu não acredito. Mas, gente, ele me falou isso, eu estava em São Paulo. Eu fiquei assim, eu falei, eu tenho que me submeter, porque ele é o cabeça. Mas eu falei, eu não queria ir para São Lourenço. Eu queria ir para o centro. E o Felipe também. Só que, cara, foi a melhor coisa que a gente fez. Não que a igreja do centro não era bênção, mas foi muito bom, né? Foi bom demais pra gente. Na verdade, quando a gente chegou aqui, ninguém do centro, só a TT, mas ninguém do centro, tipo, veio nos abraçar, sabe? Tipo, nos ajudar. Agora, de São Lourenço, minha mãe não conhecia ninguém. Primeira semana... Primeiro dia, a gente chegou na casa, já tinha 3 irmãs para ajudar a gente fazendo desmontar. faxina, Legal. arrumando a mudança. Quem é esse povo? Tipo, e o povo tudo é aqui de São Lourenço. Então, Nossa, que legal, eu vejo hein, que... eu vejo que até hoje o povo daqui é assim, de São Lourenço. Agora de São Lourenço, agora da Rocha do Eu Santo. vejo que isso se estendeu para a igreja, né? Sim. A igreja é assim. Muito receptiva, galera. A igreja é assim. E o que acontece? O que eu percebo que não só quem mora aqui sente, até o pessoal que vem, né, servir aqui na igreja, tipo, a galera de banda, pastores, eles sentem essa recepção. E isso que cativa eles. Ô, saudade quando eu era visitante. A gente, um exemplo, o Brunão adora estar aqui. Por conta que ele fala que a recepção dessa igreja é uma das mais incríveis que ele conhece. E a nossa igreja, ela é alegre. Ela arranca do pregador, ela arranca do ministro, das bandas, o que eles carregam. E eles sempre falam isso, da recepção, da alegria e da fome do povo, da resposta. Não tem um amigo que eu trago pra cá, que vem conhecer a igreja. Eu tenho aquele alemãozinho lá, o Eric,
Ele é louco. Eu falei, meu, ele tava quase alugando uma casa aqui pra vir pra cá, pra ficar vindo no final de semana pra pegar o culto. A gente não é perfeito, mas... A gente É uma chama igreja- Jesus, né? E é uma Exatamente. igreja que, tipo assim, tem, cara, gente que se identifica Você viu, com Gustavo? tudo. Era desviado. Então, Aí, e graças mudou a pra Deus, vamos... Ó Mas tem o as ca- vestimentas. Misericórdia, Lei Maria da Moda, por favor. Gustavo, por favor, só fica de pé em um minutinho só. Ó, galera. Se a Pamela conseguir pegar. O que vocês acham de virar tendência pro Pode Crer? Todo mundo de macacão, assim, Misericórdia, ó. de mecânico. A Lei Maria Meu da Moda, Deus. gente. Você É, tá no escuro, você tá no Você- escuro. Você tem que vir aqui na frente, aqui, o ó. povo da Eletro, que, Meu por Deus favor, do céu, não... Nossa, Aí, varão, tá aí, se ó. vestindo no Aí, ó, escuro, Paola, gente, pra pelo desfilar amor de no Deus. Fashion Consegue dar um close Day. no total nele aí, por favor? Nossa, graças a Deus que casou, Meu porque Deus. o estilinho Filme quebrado. dos pés à cabeça tem como? Povinho Não tem, né? feio. Ou coisa feia. Tá bom, meu chega, Deus. chega, Tá chega. bom, já. Depois você destila. Bicho feio. Mas você vê, gente, o legal da nossa igreja é isso. Tem essas pessoas esquisitas, Ainda bem tem os que Jesus caras da ama, né? Black, dá os Lança os brabo, tendência, né? Tem as pessoas que são mais comedidas. Tem o de pesso- tudo. Nossa, então, Tem é uma de igreja tudo. muito Tem polarizada. gente feia, tem gente bonita, tem gente pobre, tem gente rica. Tem o tudo. Pedro Júnior. Tem senhor, tem jovem. Que é um mix de tudo isso aí, né? Pastora, gostou do meu look? Gostei, eu usaria. Aí, ó. O que você acha de virar tendência pro Pode Crer, o uniforme do Pode Crer? Acho legal. Pronto. Você compra. Eu A gente curti. usa. Deixa pros nossos patrocinadores. Ô, Jesus, envia. Podia Vans, podia patrocinar, né? É, então. Já pensou? Ô, Vans. Opa, quando for postar, arroba Marca- Vans. viu? Arroba marca Vans. aí. Pensou? Ó. Já pensou? Ô, Vamos coisa balançar o coqueiro. É, então. Vai crescer esse podcast. Eu então, creio. Vai sim, vai sim. A gente vai ter que falar assim, a gente não quer não. Já tem muita coisa já. É, não. Vamos entrar num. Eu tô lembrando aqui, é sempre bom a gente ter um entrevistado que a gente conhece assim, que a gente lembra de muita história. Eu queria que você também falasse, Fá, de uma história que teve uma época que eu e o Felipe a gente tava muito rolezeiro, Ah, né? não começa não. Ah, a gente gostava muito de passear, né? É. E, Gustavo e a- também. Ele presenciou essas coisas. Mas eu era só na temporada. E é justamente porque aqui. Na a gente- pior época. É, pra vocês entenderem também, né? A cidade de veraneio, sempre as épocas festivas é onde vai chegar muita gente aqui, né? Eles eram crente o ano inteiro. Quando chegava a temporada, Não sei o que acontecia. Não sei o que acontecia, cara. eles Você- e mais alguns. Chegar ao final do ano, a galera Misericórdia. queria desviar, pô. E aí teve Graças a um Deus já rolê passou, que né? eu acho que eu fui sair com o Felipe. E a gente acho que até Riviera, alguma coisa assim. E você falou umas coisas meio pesadas. Falou, se vocês não No voltar. telefone, foi no telefone. Foi no telefone? Lembra aí, por favor, Felipe. Não, quem tem que falar é... Então, uma vez, eu sempre peguei no pé de vocês, né? E aí uma vez eu falei assim, vocês vão ir pro inferno de mão dada. Ei, Foi mesmo. eu não tava nessa não, viu? Nessa leva. Eu lembro dessa frase que eu falava pra vocês que vocês A iam gente pro ia passear inferno no de mão bosta enquanto dada. você não vê lá no inferno. Agora o lance do telefone, eu prefiro que o Felipe conte. E você sabe que tem irmãs que se escandalizaram e ficaram até com raiva de mim por conta disso? E até Porque não hoje tem gente que entenderam, entende. não entenderam a profundidade da revelação. Olha. Só vira seu microfone Ah, tá. Porque tá bem na sua É, só não esquece Ah, de tá. falar próximo deles, então não sai sua voz. É, porque você tá bem na sua frente. 1, 2, 3. Quer que eu fale? Não, deixa rolar. Isso aí é ao vivo. Você é ao vivo? É. Então vai. Então, mas essa situação foi o seguinte, galera. Esse final do ano, eu começava a sair, né, com os meus amigos, o Pedro Júnior me arrastava. Mentira. Ele tava desviado e queria me desviar. Não, sempre a culpa é do neguinho, E aí sempre. a gente sempre era o mesmo rolê. Ia lá pro lado da Riviera, não falava que não ia mais e ia. Aí teve uma sequência de dias que eu saí. E eu orava pra eles levarem um arrastão. Eu orava de verdade. Eu falava assim, meu, tem que acontecer alguma coisa com esses meninos. Nossa. Tu é doido. E aí teve um dia que eu tava voltando, era umas 3 e pouco da manhã, quase 4 horas da manhã, ela me ligou. Cadê você? Eu falei, tô voltando pra casa. E nesse dia, ela me esculhambou no telefone, me esculhambou. Só nesse dia, né? Não, outras vezes ela esculhambou, mas foi mais leve. Essa foi... Só que dessa vez ela falou que eu ia morrer, então foi mais difícil, né? Então aí essa parte deixa que ela que conta, né? Mas ela me ligou, falou, ó, já tô orando aqui, já orei. E ela vai contar o que ela orou. Porque foi Porque o Deus seguinte, falou com ela, né? É porque foi o seguinte, ele tinha vindo pro culto, né? Eles tinham essa cultura, né? De vir pro culto. Era o after. A gente vinha Eles assim, vinham pro era o pré, né? culto, O pré-rolê. Meu vinham pro Deus! culto Era o esquenta. dos jovens. Nossa, cara. E depois do culto dos jovens, Sem da vez vergonhice, eles né, irem mano? pra casa, ou A gente sair ia pra... evangelizar. Ou ir Assim, pra ó. uma pizzaria. Deus abençoe o rolê. Ou ir pra casa de algum irmão. Ou ir pra minha casa. Não, os bonitinhos iam pro luau. Ia pra A algum gente ia lugar. evangelizar, pastor.
Só que assim, dava meia-noite, dava 1h da manhã, dava 2h da manhã, e já tinha celular, mas não tinha WhatsApp, né? Já tinha o celular. E aí eu e o Fred ligava e só caixa postal. Nossa. No dele e no Pedro Júnior, Aí ligando. se ligava o telefone. E primeira coisa que a gente fica preocupado, acontecer alguma coisa, né? Aí vem aquela preocupação. Aí nem dormia eu, nem dormia o Fred. Aí o Fred dormiu e eu fiquei acordada, assim, falando com Deus. E preocupada, né? Porque eu falei assim, Deus, eu não quero que o Felipe fique fazendo isso. Senhor, ele é teu, ele não pode viver essa mornidão. Porque isso é mornidão, porque a palavra de Deus diz, ou você seja quente ou frio, porque o morno eu vou vomitar. Então eu falei, Senhor, ele está brincando. Por mais que ele seja um adolescente, ele está brincando. E eu não aceito isso. E eu comecei a falar com Deus. Eu comecei a falar com Deus. 16 anos? Eu acho que sim. Aí eu comecei a falar com Deus, olha, de menor ainda, né? Comecei a falar com Deus. E aí eu me calei. Quando eu me calei, por isso que, como a gente tem que orar, mas a gente também tem que se calar depois da oração. Porque às vezes a gente fica muito agitada ou agitado. E o Espírito Santo quer falar com a gente. Só Deus falando com as mães. Só que a gente precisa parar. A gente ora, mas a gente precisa parar, se aquietar e ouvir a voz do Espírito Santo. Quando eu me aquietei, o Espírito Santo falou o seguinte para mim. Fabiana, você sabia que eu amo muito mais o Felipe do que você? Aí eu peguei e falei assim, poxa, Senhor, é verdade. Aí ele falou, é eu que vou tratar com ele. Então eu quero que você faça uma oração de entrega. E aí eu falei assim, Senhor, o que eu não aceito é um filho desviado, é um filho no mundo, é um filho assim, com 2 caráter, né? Sendo assim, fingindo, eu não quero isso. Isso é hipocrisia, eu não quero isso, eu não estou ensinando isso para ele. E aí eu orei e falei, Senhor, eu entrego o Felipe para o Senhor. Eu renuncio o Felipe para o Senhor. Senhor, eu não quero que meu filho morra. Eu não quero que meu filho morra, eu não quero viver isso, porque eu acho que a pior dor de um pai, de uma mãe, é enterrar um filho. E eu falei, Senhor, eu não quero passar por esse processo. Mas, se for para mim ver meu filho afastado do Senhor, longe de Deus, eu prefiro perder para o Senhor do que perder para o homem, do que perder para o mundo, do que perder para Satanás. Aí eu terminei de fazer essa oração, aí Deus falou assim, agora você vai ligar para ele e vai falar isso para ele. E aí, o que Deus falou para mim? Ele falou assim para mim, Fabiana, você acabou de mostrar para mim que você me ama. Que você é capaz de abrir mão, de entregar para mim, de devolver para mim, porque você prefere perder para mim do que perder para o diabo. Aí. E eu tô vendo o teu coração. Será que ela fez igual a Abraão? E aí eu falei, cara... Abraona. Eu falei, cara, eu vou ligar pra ele e vou falar isso pra ele. Talvez ele não entenda, mas um dia ele vai entender. E talvez ele entenda isso com mais profundidade quando ele for pai. Talvez ele entendeu isso, mas ele vai entender com mais profundidade o dia que ele for pai. Não, mas na hora eu não entendi. Falei, pô, minha mãe quer que eu morra, tio. Ele ficou bravo. Ficou uns dias sem falar comigo. Fiquei. Mas bom, deu certo? foi bom. Deu certo? Ele ficou Melhorei uns meses bom. Depois a temporada chegou de novo. Ficou uns meses. Mas é uma pergunta... De fevereiro a junho. Passou a temporada Não, e e era ficou uma engraçado benção. que ia começar a temporada, a pastora Eliane, ela falava... Gente, vamos entrar na intercessão, que está chegando a temporada e os jovens vão sumir da igreja. Nossa. E Mas o pior é que diferente, não era só os sumia. jovens, gente. Eu ia pra igreja. Não era só os jovens, É era verdade. assim, uma grande parte da igreja. Só que os jovens era demais, gente. Mas Não, era engraçado. Eu vejo que melhorou, mãe. Não, melhorou muito. Sim, mudou Sim. isso no Amadureceu aspecto geral, muito. Não, a igreja não toda. questão minha, do Pedro, do Gustavo, mas tipo assim, a geral, deu aquela diminuída, Deu uma amadurecida. né? Naquela época ia pro laudo dando participação pra galera. Não, o pior era isso. Não sabe o que era o pior? Misericórdia. Chegou uma época que a igreja começou a crescer, né? Sim. E minha mãe e meu pai começaram a ficar mais conhecidos. Aí eu chegava no luau, os caras falavam assim da segurança. Ô, tu não é filho do pastor Fred? Eu não. Olha. Imagina a vergonha, né, Então, gente? é doido. Aqui é cidade pequena, né? Não tem como. Então, assim, e não era só... Eu vou falar, não é a preocupação com o título. Não era e nem é a preocupação com o título. Era com a minha vida. Mas é a preocupação com a vida dele. Sim. E com aquilo que a gente carrega. Entendeu? Exato, mas querendo ou não, isso conta um pouco, né? Sim. Porque é uma referência, né, Sim, para as sim. vidas, né? Acho que ela iria dar uma dica. Você como mãe, É o que eu ia E o perguntar pai? agora. que vive essa situação, qual que é a dica que você daria? Porque você teve que orar e agir de uma forma. Exato. E eu acho que hoje em dia,
Porque eu acho que tipo, não muda muito, né, de família para família. Eu acho que é um período, né? É um período que jovens vivem. Eu vivi um período, né, que era um conflito que eu tinha, né? E tem jovens até hoje que querem viver algumas coisas e o pai às vezes não entende, né? E vai na, E eu na vejo porrada, também, né? Fê, desculpa te cortar, mas até questão de geração, que nem... São 3 filhos, né? O Isaac não tem essa sede, é porque também o Isaac tem uma personalidade, né? Não, a Rafaela já foi muito diferente. Não, já a de Rafa é mim. diferente, o Isaac também, mas você vê, É não por que eles conta a de gente uma tinha cultura sede pelo mesmo. mundo, mas, sabe, tem algo diferente. E acho que é ensinamento, é base, né, Fábio? Assim, porque eu me converti com 20 para 21 anos. O Felipe, ele tava com 6 anos. Não, quando eu fiquei firme mesmo com Deus, o Felipe estava com 6 anos de idade. E o que acontece? A conversão é um processo. Então, eu não estava pronta no início, no começo. Foi um processo, então eu estava sendo desconstruída. Então, muita coisa eu não cobrei dele. Eu não ativei nele. Eu fui sendo ativada e fui trabalhando ele. Só que assim, eu era nova convertida. Então, quando a Rafaela nasceu, eu já estava mais madura, eu e o Fred, em Deus e também mais madura, não falo de idade, mas mais madura mesmo como pessoa. O Fred também. Então, assim, o Felipe, eu trabalhava, a minha mãe que cuidava dele, a minha família, os meus tios, a minha mãe não era convertida. Então, assim, ele assistia algumas coisas que não era para assistir. Os meus tios Dava falavam... coisa pra gente que não era pra dar. os meus tios falavam algumas coisas que não era legal falar. Na verdade, a criação foi diferente. A criação do Felipe foi diferente da criação da Rafaela. Porque minha mãe tava mais madura quando a Rafaela tava bebezinha. Já comigo, não. Tinha uma cultura já, né? Tinha. Minha mãe tinha que ser desconstruída. Eu não sei nem se é legal. Só que isso não é desculpa. Eu falo pra ele que isso não foi desculpa, entendeu? Porque a gente não pode... Existiu isso. É cultural, né? Existiu isso. E quando ele aprontava, eu nunca falava isso pra ele. Ah, sim. Pra não alimentar, E nunca passou a mão na entendeu? minha cabeça, E nunca né? passei. Nunca passou. Nunca passei. Eu não agia com agressividade. Não, eu agia com palavras não... Apanhou pouco, Era viu? só Hadouken, viu, irmão? Apanhou pouco, viu? Eu não agia a varinha do conceito. com palavras torpes. Eu agia, assim, com palavras duras. Como mãe. Só que, assim, gente, eu acho que cada família tem a sua cultura. Tem gente... Que às vezes é pior que bater, né? Tem gente que não é que nem eu e o Fred. Eu e o Fred, a gente não negociou. Ah, tá bifão, mas vai pra igreja. Não quer ir pra igreja. Ah, não tá com vontade, mas vai pra igreja. Entendeu? Só que tem gente que não é assim como nós. Tem líderes aqui que tá passando por esse problema. É mais e não fácil tem o filho mesmo mudar dentro da posicionamento que a igreja do gente. que mudar fora, né? Exatamente. É mais fácil você se converter ouvindo a palavra na igreja do que dentro de casa, né? Não, assim, é muito cultural, porque a gente, né, da mesma família, era bem difícil, né? Porque a gente, a nossa cultura ali, onde a gente estava inserido, né? Nossa família é uma família maravilhosa, uma Sim. família... Mas Nossa família é incrível. Não tinha Tudo... uma cultura, né, com caráter de Cristo, assim, né? Então, assim, a gente teve que ser desconstruído, né? Desconstruído. A gente tem que ser até hoje. Ainda nós estamos Misericórdia, sendo. Jesus, me ajuda. Aí a Rafa, ela veio num momento que eu estava com 27 anos, aí eu mudei para cá, ela tinha 1 ano e meio, parei de trabalhar. Então eu sentava com ela para assistir os desenhos, então eu filtrava, eu sabia o que ela tinha que ver, o que ela não tinha. Enquanto a Rafaela estava adorando Jesus lá no carrinho, eu com a idade dela dançando El Chan. É verdade. Olha aí. Bonde Tá do Tigrão. explicado. Hoje o Tigrão. O molejo, Nossa, descendo a vassoura. o Felipe é fã do Amarelinha. Você veio com 28 anos pra cá, então? A idade que eu vim. Com 28 anos É eu vim. profético. E aí a Rafa, eu entendi também que eu tinha que investir muito, assim, em tudo. Então, assim, na fase dela, eu estava mais madura, então eu comprava, já tinha na fase dela, na fase do Felipe não tinha muita coisa legal, era só esmilinguido. Deus me livre. Quer saber daquela formiga aberta? Só tinha o esmilinguido e era muito sem graça. Era só uma catete de E Bíblia, eu já orava naquela época eu já orava naquela época e eu oro, viu, gente, para que
um cristão top gere um jogo pros videogames. Eu oro por isso, filme, porque tipo é umas Marvel. coisas legais. Imagina, cara. E eu um falava, jogo de naquela época eu falava, gente, tem que ter algo muito diferente, tem que, se no mundo tem, nós cristãos temos que ter, a gente deve ter gente com essa capacidade. E eu oro para que exista isso. Imagina, gente, um jogo de Davi e Golias. Você é louco. A história de Davi, A né? tribo de Os Israel 300 de Davi. lutando Cê é contra os amalequitas. Filisteus. amalequitas. Imagina um jogo assim, mas assim, bem feito. Tipo Sim. um God of War. Meu, sabe o que é legal? Davi. Ó, aquela Bíblia em ação. Meu, imagina, Sim. na nossa época não tinha essas coisas. Não. Não Nossa, tinha. É muito louca a qualidade. Louca, É um HQ, né? Então, é um HQ. E aí, assim, a Rafa, eu comprei todas as Bíblias que você possa imaginar, desde bebê. Eu entendi, eu comecei a entender que eu tinha que empoderar a Rafaela desde o meu ventre. Então, assim, desde o meu ventre, eu comecei a falar quem ela ia ser. Principalmente quando eu soube que era menina. Comecei a falar quem ela ia ser, o Fred também. E... Diante do trono, aos olhos do Meu, pai. todos os DVDs do Como Diante que do é? Trono. Eu sei música da cantar Rafaela. todas as músicas do Diante do Aline Trono. Barros, Nossa, tudo. É a música a Aline da- Barros só para A baixinhos. boneca da Bia, né? Lembra Nossa, da boneca da Bia? Que tinha verdade. uma cabeça Misericórdia, enorme. Mano, ela me dá cada bagaçada na cabeça aquela boneca, velho. O Isaac quase me Dura. secou uma vez. Ai, é bom, família, tá vendo? Mas, ó, a Rafaela, cara, é incrível. Pra você ver como é importante isso que a minha mãe tá falando. A Rafaela, desde bebê, mano, do berço, cara. É. Era do Com berço. 6 meses. Quem tava atrás no culto, viu a Rafaela no berço, achava que o berço, o berço Carrinho. o carrinho. O carrinho era virar, velho. É. Porque ela ficava dançando assim no carrinho, assim, ó. Com 6 meses ela já Um sentava. bebê, velho. Com, Um bebê. Com 6 meses ela já sentava. E principalmente quando era o Fred ministrando o louvor. O carrinho balançava assim, ó. A gente vê que, mano, essa menina é da adoração. É. Não, eu lembro quando a gente estava indo lá no carrão também, que ela era a atração. A atração. Né? Porque ela ficava gritando lá na frente, a galera rachava o bico. A Rafaela, quando ia dançar, eu acho que era, mano, isso era da hora demais, velho. Toda vez que ela ia dançar, ela queria pôr roupa de princesa. Das princesas da Disney. É. É como se fosse a roupa da Da dança. dança. entendeu? Sei, Aí ela vinha com uma fralda, É. fralda de limpar rã, essas Era o coisas. véu. Era o véu dela. Mano, eu rachava o bico. Mas velho. e ela fazia com pegada já. Até quando era uma Essas viradas que ela faz desde pequena. Top, hein? E A é- pampa desse tamanho. É. A bicha era gorda, hein, mano? Gorda. E uma coisa assim também engraçada, que ela, assim, com 9 meses, na hora de orar na igreja, ela fechava os olhos e levantava a mão. Gente, era impressionante. Quem pode afirmar isso para vocês, além do Felipe, que conviveu, é a pastora Dani. A pastora Dani, o pessoal de São Paulo que viu isso, a Flávia, todo mundo viu isso. E é uma questão de cultura, né, mãe? Foi. Minha mãe implantou uma cultura na Rafaela. E é muito mais fácil da pessoa crescer com essa cultura e não desviar Sim. do que quem não tinha essa cultura desde pequeno. E, gente, sabe uma coisa que eu trabalhei em mim? Eu sempre tive um espírito jovem e eu e o Fred sempre gostou de coisa moderna. A gente sempre gostou da moda, né? Do Até atual, porque do novo, né? do novo. Até porque o Fred trabalhou com roupa, né? Então a gente sempre gostou de andar bem vestido. A gente sempre gostou da moda. Então, assim, só que como eu vim do mundo, então, assim, o Fred foi muito usado por Deus para me desconstruir, porque eu gostava de roupa de perigóspel. Eu gostava de uma roupa curtinha, de um decote. Eita glória. Então, o Fred, assim, quando começou a namorar comigo, mesmo sem ser crente, ele começou a desconstruir isso em mim. É ciúmes. E quando... Não, é por conta que ele tem que cuidar da mulher dele. Lógico. Né? Não é Isso pra, aí. Viu, Tainá? é pra ele, né? Não é pros outros. A dona Vani tem um ditado muito grande isso aí, né? Como é que é? Carne oferecida. Carne oferecida, ou tá podre ou tá moída. Gente, eu fui passista de escola de samba, sabia? Eita Olha só. glória, tá Eu já vendo? era nascido. Pagode. Hoje ela só dança pagode. Eita glória. Hoje eu só danço para a glória do Teve um Senhor. dia que... Você entendeu, Eu né? não sei, Pagode, eu não sei glória a se, Deus. se o Pedro lembra. Mano, Solta as Santa capivaras. Ceia. Ela chamou as irmãs pra sambar aqui na frente. Nossa, Quem veio? Quem que veio? Ricardina. Sua mãe veio, pode crer. Eu vou sambar para o meu Jesus. Sambar na cara do Idiota. Satanás. graças a Deus eu gosto. E assim, uma coisa que aconteceu assim comigo foi que eu entendi que, a menina, o filho homem,
ele observa muito a mãe e muito o pai. Só que em algumas coisas, o filho homem, ele vai observar muito mais o comportamento do pai, em algumas áreas. E aí, assim, eu por ser filha mulher, por ser mulher, eu sabia que muitas coisas que eu falava, que eu fazia e que eu faço ainda, vem por conta da minha mãe. Então eu pensei, poxa, essa menina, ela vai me observar. Então, até o tamanho do meu biquíni eu mudei. Caraca, Fá, que da hora. Uau. Então, vocês podem observar, a Rafaela é extremamente discreta. Às vezes eu sou até mais... sou mais assim... qual a palavra que eu posso usar? Sou mais assim... Uso uma coisa mais apertada do que ela. Você pode ver, uso um decote não depravado, mas eu uso uma coisa mais... É o estilo mesmo, né? decotada do que ela. São estilos diferentes, Sim, né, Fá? mas enquanto eu entendi que ela precisava me olhar e ver em mim uma referência, eu, assim, fui firme nisso. Quando eu percebi que isso já estava totalmente moldado nela, aí eu fiquei tranquila. Eu falei, poxa, agora eu posso ficar tranquila porque já está formado isso nela. Eu acho incrível, tem uma frase que eu gosto muito, né? Atitudes falam mais que palavras, e é Sim. isso, né? Você, com as suas atitudes, você inseriu isso nela, né? Não foi você falando, né? Foi você mudar. Então, a palavra de Deus fala, né? Ensina o teu filho no caminho. Provérbios 22:6. Então, é no caminho, não o caminho. Entendeu? Você tem que estar ali no caminho junto com ele para ele aprender, né? O que é, como que é. Isso Uma é coisa que hoje, assim, hoje eu entendi isso. Naquela época eu não entendia isso. Quando ela estava com o Felipe com 14, 15 anos e ela devia de estar com uns 3, 4 anos, nós tínhamos a cultura de fazer o cultinho em casa uma vez por semana. Só que hoje eu entendo que eu tinha que fazer o cultinho com ela e outra coisa com o Felipe. Entendeu? Porque para o Felipe o cultinho era um saco. Porque não era a linguagem dele. Só que hoje eu sei disso, entendeu? Naquela época eu tinha que fazer uma mesa para ele. Hoje eu faço isso. Hoje eu entendi que para a Rafaela e para o Isaac não é cultinho, é mesa, entendeu? É eu preparar uma mesa bacana para eles e a gente fazer o devocional pelo menos uma vez por semana junto. Então, hoje eu entendo que eu tinha que ter feito isso com o Felipe. Legal, e não fiz, né, Fá? entendeu? E até foi uma das perguntas aqui, é evidente, tipo assim, até no livro, no Seu Nome, você fala um pouco disso, do quanto você evoluiu e cresceu como pessoa, não só como pastora, mas como mãe, né? E você crê que muito disso foi por você ter sido mãe jovem? E o que você pode falar para as meninas também, que às vezes alguém pode estar nos ouvindo aí, que está passando por essa situação, que é mãe, já com pouca idade, que não se sente experiente. O que você, na sua experiência e na sua vida com Deus, fez com que você crescesse, evoluísse? Então, eu engravidei do Felipe, eu tinha 15 anos e ele nasceu eu já tinha completado os 16. Não foi fácil engravidar com essa idade, mas eu não era cristã, eu tive a oportunidade de fazer o aborto, mas eu não quis. Olha só. Eu já tinha essa cultura e a minha mãe também. A minha mãe, ela sempre foi contra o aborto, meu pai também, então eu cresci ouvindo isso. Então, assim, eu não tive coragem, não passou nenhum momento pelo meu coração e pela minha mente. Eu tive a oportunidade, mas eu falei, não, eu não quero. Eu percebi que ia ser uma barra, porque eu ia ter que deixar de ser menina para virar mulher, para ser mãe. E foi complicado, foi difícil para mim e foi difícil para ele. Porque, gente, imagina uma mãe com 16 anos. Então, eu errei muito com ele. Eu errei na alimentação. Eu errei no cuidado, errei com um monte de coisa. O que me ajudou muito... magrinho. Não era não, porque a minha mãe me ajudou muito. A minha mãe criou o Felipe. Era só cuscuz. Então a minha mãe Graças a cuidou Deus. muito bem dele. Só que ela tinha a cultura dela, né, de educar. Eu estava ali educando também, mas ela tinha a Os três cultura juntos. dela de educar. Tiago, Felipe, Minha avó Gustavo, Não, Guilherme, e tinha meu irmão ainda. Rodrigo também, Nossa. né? Minha avó Só que sofreu, uma viu? coisa, assim, que foi gerado em mim foi uma responsabilidade de
na educação dele, em relação aos estudos, sabia? Aham. Nunca ninguém falou nada. Para mim, desde quando ele nasceu, eu sempre tive essa preocupação. Eu quero dar uma boa educação para ele. Eu quero que ele tenha oportunidades que eu tive, viu, gente? Eu tive oportunidade em relação a estudos. Eu só não valorizei. Eu quero ter oportunidades eu quero dar oportunidades para ele que eu tive e eu quero embutir isso no coração dele valorizar os estudos e eu trabalhava para mim e para ele. O meu trabalho, o meu salário era para mim e para ele, porque eu já percebi que tem algumas mães que são jovens e elas não têm essa preocupação. Assim, elas não têm essa responsabilidade de tipo assim, eu tenho um filho agora, eu tenho que investir não só tempo, mas dinheiro. filho também, entendeu? né? Caramba. Porque Tudo arrumadinho. não era só gastar, eu tinha que ter um cuidado de Sempre administrar aquilo, porque eu era mãe. Cresceu, tá assim agora. Então, Eu acho que a gente tem que adiantar as perguntas, viu? Pastora, daqui a pouco tem Pastora, aconselhamento. Mas só conta um pouquinho pra gente, porque, a história do Isaac é incrível também, né? A história é um testemunho, né? Porque minha mãe tem 3 gerações. Sim. Ela teve uma criação comigo, com uma cultura que ela já tinha e teve que mudar. A Rafaela já tinha uma cultura totalmente diferente e com o Isaac você estava mais madura, né? Bem mais. Mas assim, você que teve a questão lá vocês não teve um problema na gravidez? Assim, Na ou gestação. não? Na gestação? Não, eu tive dificuldade de engravidar da Rafaela. Às vezes o Fred dá o testemunho e ele erra. Não é mentira, ele erra. Não é que eu não podia engravidar, eu podia engravidar. Só que eu estava com dificuldade. O meu útero é como se ele tivesse aberto. Então eu engravidava, só que quando chegava na 9ª, 10ª semana, Você abortava. expelia para fora, não segurava. Era um aborto espontâneo. Era como se eu tivesse provocado muitos abortos. E eu nunca provoquei o aborto. E ele estava aberto. E aí eu tinha dificuldade de segurar. Aí quando veio o diagnóstico, o médico falou para mim, eu não posso fazer nada para você antes. Eu tenho que fazer no processo da gestação. E aí eu vivi um milagre, porque eu engravidei. Logo depois eu engravidei da Rafaela. Tive que ficar de repouso absoluto, porque eu tive sangramento. E fiquei tomando uma medicação. E com 16 semanas eu ia ter que levar 5 pontos no útero. E isso corria um risco do quê? Dela nascer prematura. Sim. Só que o que aconteceu? A gente debaixo de oração e tomando a medicação e fazendo repouso absoluto. Quando eu fiz 20 semanas, não foi nem 16 semanas, quando eu fiz 20 semanas eu fiz o ultrassom e o meu útero estava fechado. Uau. Eu não precisei fazer os pontos. Que bênção. Agora, eu não planejava ter o 3º filho. O Fred de vez em quando falava de nós termos mais um. Ele fala ter o 4º agora, né? Não, porque o como. pastor já, passou o facão. Já tem Graças a Deus. Já Agora tem é eu só que os dou filhos bastante espirituais problema. E talvez os adotivos, né? E eu- adote aí, né? E os netos, se Deus quiser. Olha. E aí, assim, eu não pensava em ter o 3º. O Fred, de vez em quando, comentava, mas ele comentava assim, não cobrando. Falava assim, a gente podia ter mais um, né? Mas eu falava, não, já tem o Felipe, moço. O Felipe estava com 16 anos quando eu engravidei do Isaac. E a Rafaela com 5. E aí eu engravidei do Isaac com 33 anos. A idade de Cristo. O Isaac pegou eu muito mansa, viu? Isaac tem o sol. É verdade. Muito mansa. Eu acho que quanto mais vai ficando mais boba, velho, né? mais calmo vai Fica ficando. mais de boa. Só que Vai amadurecendo, né? vai amadurecendo, mas às vezes eu sinto falta da Fabiana que dava uns cola no Felipe e uns gritos na Rafaela. Não pode perder a essência, pastor. Olha aí. Já tá o Isaac. Tá Isaac, com sorte, hein, Isaac? Isaac, vigia. É o que eu falo pra minha irmã, porque minha mãe também, né? É igualzinha. Isaac não Acho que era um tomou uns pouquinho Hadouken pior, igual viu, dona eu. Ana Paula? A dona Ana Paula era brava comigo, com o Rodrigo também, criou 2 filhos sozinha. E aí a Duda, nossa, ela é um anjo. E o Isaac foi um bebê e um menino tranquilo, né? Nasceu no fim do ano, cara. Nossa. Não, dia Não, primeiro, ele né? nasceu É, Primeiro de janeiro. 1º de janeiro, tipo, na viradinha, né? Cê É. louco. Então, no parto dele, que quase descolou minha placenta. Sim. Então, assim, o médico, depois do parto, falou pro Fred, nós íamos perder os 2. Eu e ele. Eu não sentia nada, eu não senti nada. Nós demoramos horas. Foi mais de 4 horas no trânsito. Temporada, né? Temporada. Dia Imagina, 1º de janeiro, todo eu não mundo sentia nada. O meu sangramento não era para fora, era dentro.
Então, ele estava sendo asfixiado com a hemorragia. E o médico disse que uma semana antes teve óbito de mãe e filho. Nossa. Com a mesma situação. Meu Deus, hein? É um milagre, né? É um milagre. É assim, a gente vê que é o cuidado de Cristo, né? E hoje a gente não se vê. A gente não se vê sem o Isaac. A gente não se vê a nossa casa sem os 3 filhos. E são 3 gerações, totalmente diferentes. Eu fui mãe durante 3 processos da minha vida. E, gente, filho é ministério. Eu aprendi que filho é desconstrução. Acho que é o sonho dos 3 aqui, né? Ah, com certeza. Logo Não é mais. não, Fê? Em nome de Jesus. Ah, mas todo mundo, né? Quem que não sabe ser pai um dia, pai? E sabe o que acontece? Sabe qual é o erro? Ô, mãe, né? Ó, pega a dica. Sabe qual é o erro do pai e da mãe? Da gente querer criar os filhos iguais. E cada um de vocês tem a singularidade de vocês. Então, eu não posso criar... Não podia ter criado o Felipe e a Rafaela e o Isaac iguais. Não, porque cada um tem a sua identidade, a sua singularidade. Então, cada filho... O pai e a mãe não mudam, mas cada filho tem a sua singularidade. Então, cada um... A gente vai ter uma linguagem para falar. Que legal, Fá. Vocês precisam Vamos entrar nas entender perguntas? isso. Vamos, Ó, já vou vamos. puxar uma aqui. Puxe. Pastora, o que você diria pra Fabiana de 15 anos, hoje? Se você encontrasse ela na rua, assim. Deus te dá a Ela era oportunidade de bonita? voltar no tempo. Ela não era sei. perigóspio. Pergunta pro pastor Fred se ela era bonita. Ela era bonita? Os seus amiguinhos, como que ficava na rua? Poxa, Quando... mas não é minha Não, quando eu tinha... Quando eu tinha 20 e poucos Pastora, anos, você vai. brincava na rua. Como que seus amiguinhos ficavam quando eu passava? Me chamava de pai. É, de filho, né? De filho, Não, vem... é verdade, me chamava de filho. E ele entrava falava o quê? Vem com o pai, vem com o pai. Eu falava, vai te lascar. Aí você entrava chorando, né? É, eu ficava bravo pra casa. O cara fica chamando de filho, mano. E na rua também, mano. Mas aí não posso fazer o que eu fazia, né? Mas a gente tava andando na rua, aí os caras mexiam com ela, eu virava pra trás e fazia assim com o dedo, assim, né? Com o outro dedo. Toma aqui, ó. E contava Fica pro mexendo com a Fred. minha mãe, velho. E contava pro Fred. Aí o Fred ficava dando bronca em mim. Eu falava, eu tenho culpa? Era uma menina, Eu velho. era uma menina, gente. Era irmão, né? Tipo assim, a irmã mais velha Mas era o irmão. O que eu diria pra Fabiana de 15 anos... Não, de 15 anos, não de 15 anos atrás, de 15 de anos. 15 né? anos, eu falaria para ela, calma, Fabiana, não fica desesperada que você vai Não libera, encontrar... senão foi pra nascer. Não, Fabiana, não fica desesperada. Não, eu vou falar para Fabiana já gestante. Já gestante. Já gestante. Aí, aí, ó. Porque eu fiz 15 anos em abril... Nunca te perguntei, você engravidou... Eu engravidei tipo em outubro ou dezembro. Caraca, muito Entendeu? nova, né, mano? Então eu diria pra Fabiana, tipo assim, calma, você vai encontrar uma pessoa que vai mudar totalmente a sua história. Uau. Quem é? O pastor Fred? Não, Jesus. Receba! Não, é legal, porque com certeza vai ter alguém que vai se identificar com isso, cara. A gente ainda passa muito problema com isso na nossa sociedade. Nem nossa sociedade, nosso bairro aqui. Se a gente E for sabe ver. o que acontece? Quando eu engravidei, eu achava que... Eu cheguei a casar com o pai do Felipe. E eu achava que eu tinha que casar. Primeiro porque minha mãe pesou muito nisso. Meu pai não, mas minha mãe pesou muito nisso. E eu ficava com aquela coisa. Eu preciso casar, porque senão ninguém mais vai me querer. Eu não vou ter mais oportunidade com ninguém. Porque na minha cabeça rolava um preconceito. E rolava mesmo. E rola, viu, um preconceito. E eu tinha medo. Eu falava assim, poxa, eu não vou ter mais oportunidade com ninguém. Vai ser mais difícil para mim estudar, vai ser mais difícil para mim fazer muitas coisas. Só que isso é uma mentira do diabo. E tem uma pergunta que é isso. Se você se posicionar, Deus ele restaura a sua vida por completo. Um Puxa filho isso. não impede você de restaurar, Olha. de encontrar alguém legal. Olha. Um filho não impede você de estudar, de você trabalhar. É só você se posicionar. E é legal ela falar isso, porque se o cara é um cara maduro, né? Ele vai aceitar a mulher com o filho. Exatamente. Porque, né, não é uma criança ou um filho no relacionamento que vai impedir do cara te aceitar, né? E eu não era convertida ainda, mas foi uma coisa que eu pesei muito. Quando eu comecei a paquerar o Fred, o Fred faz parte da minha adolescência. O Fred foi meu namoradinho antes do Do Kinder Ovo. Kinder Ovo. Prazer, E Kinder Ovo. depois, depois que eu me separei, nós nos reencontramos.
E eu fiquei observando. Eu tive a oportunidade de conhecer outra pessoa. E essa outra pessoa, nós saímos para almoçar e porque o Felipe derrubou chantilly na mesa do restaurante, eu percebi que ele ficou irritado. E quando chegou na porta da minha casa, que ele me trouxe de volta, eu falei, ó, passa bem, nunca mais não volta mais aqui. Ah, se eu encontrei ele na rua hoje. Não volta mais aqui. Joga o chantilly na cara dele. E aí ele me questionou o porquê, e eu não quis dizer o porquê. E aí logo em seguida eu e o Fred, a gente começou a se paquerar e eu falava pra ele, ó, de domingo eu não posso sair. De domingo eu tenho que ficar em casa, eu tenho que ir no shopping com meu filho. Ele falava, não, eu vou também. E ainda ele levava o Thiago e o Guilherme. E a Larissa. E ele era... A Larissa já tinha Larissa? Já tinha lá. Pastor Fred é o cara, malandro. Gente, e esse outro rapaz era um homem já era um homem que estava fazendo faculdade de Direito, já era um homem de 28, 29 anos. E o Fred era um menino de 18 anos. Poxa, o Fred mais se divertia com nós só do que que com a minha mãe. ele olhou pro Felipe e se apaixonou. Primeira vez que ele olhou pro Felipe, ele Menino é bonito daquele. lindo. Nossa, parecia um E índio. aí lindo, o é. olho dele brilhou. Muito Curumim. O olho dele brilhou. E Tá de aquilo barba. fez eu me apaixonar mais ainda por ele. Mas eu era E bonito. aquilo ali fez eu falar, é ele. Foi um reencontro, então. Foi um reencontro. Minha mãe, quando foi reencontrar ela tem essa história. Quando ela foi reencontrar o Fred na escola, ele tava jogando bola. E ela foi com um carrinho lá. É porque eu tive uma briga, né, com o pai do Felipe. O Felipe tinha 3 meses. E eu chorei muito. Foi uma briga muito feia. E ele saiu para trabalhar. Segredos sendo revelados. E sabe quem a pessoa que veio na minha cabeça, eu falei, poxa, por que eu tinha que ter casado, gente? Aí veio esse pensamento, eu não precisava ter casado, meu pai não me obrigou, minha mãe pegou firme, mas meu pai falou que não, e a palavra do meu pai ia prevalecer. Cara, o que eu tô fazendo? Eu tô com 16 anos, com um bebezinho, cuidando de casa, eu não precisava estar aqui, eu podia estar na casa dos meus pais. E foi uma coisa assim bem humilhante o que eu vivi. E na hora eu lembrei do Fred. Aí eu chamei um táxi e fui na escola. E fui na escola, peguei ele, desmontei o carrinho dele, coloquei no táxi e fui lá na escola. E o Fred estava jogando bola. Quando eu cheguei, aí o pessoal da escola fez uma festa. O pessoal sabia que eu tinha sido mãe. Aí chamaram o Fred, aí o Fred veio totalmente sem graça. Totalmente sem graça. Um menino, ele tinha 16, 17 anos. Nossa. Aí olhou, pegou o Felipe no colo. Nossa, hein, mano. Olha como era pra ser, gente. Que top, né? Nossa, que demais. Que história, hein? É isso aí. É as histórias de redenção. Exatamente. Parecida com a sua, né? A gente tá com o PC aqui nos assistindo. Exatamente. Tá quase chorando ali, gente. Top, Chegue top. mais perto pra você ouvir melhor. Vamos fazer outra pergunta? Eu quero fazer uma pergunta. Não faça, meu amigo. Uma pergunta. O que você... Essa é um pouco complexa. O que você esperaria ouvir da Fabiana que vai existir daqui 15 anos? O que eu gostaria de dizer? Não, ouvir dela. Daqui 15 anos pra frente. Você, Fabiana, contando pra você agora, do presente. Gente, é melhor ser feliz do que ficar bicuda. Fabiana, é melhor ser feliz do que ficar bicuda. É igual da razão, né? É melhor ser feliz do que ter razão. Tem razão. Sempre. Viu, Tainá Mâncio? Tá aí. Vamos voltar nas perguntas, vai. Faça uma pergunta, já aproveitando que você está falando aí. Fala, Du. Vamos lá. Essa frase é uma frase que meu marido já fala, sabia? Tem uma pergunta emendando nessa parte de gravidez dela aí. Manda, Fê. Que perguntaram assim, você sofreu muitas críticas por ser mãe nova? Olha, e naquela época era mais difícil, né? Gente, eu Mais preconceito. percebi que as pessoas ficavam com dó. As pessoas ficavam com dó. No tanto que quando eu fiz o beta-HCG, eu fui sozinha fazer. É o exame de sangue. E eu fiz em um hospital. E quando eu fui pegar o resultado, tinha mais de 15 mulheres pegando o resultado. E o meu resultado não me entregaram. A pessoa da recepção não me entregou. Ela falou assim, o médico quer falar com você. Porque viu a minha idade. Caramba. Aí o médico chamou eu dentro do consultório dele e ele perguntou pra mim, você é casada? Como que é? Eu falei, sou solteira. E você namora? Eu namoro. Ele falou assim, e o seu namorado sabe? Eu falei, ele sabe, ele tá esperando só o resultado. E seus pais sabem? Eu falei, não sabem. E o que você vai fazer? Eu falei,
o que você pretende fazer? Eu falei, eu vou contar pro meu namorado e depois que eu contar para ele, eu não vou abortar. Eu falei para ele, pro médico. Eu não sei o que o médico queria tirar de mim, entendeu? Nossa. Mas eu percebi nele uma preocupação e eu percebi nele um sentimento de tipo assim, meu Deus, ela é uma menina. Então, no metrô, eu trabalhava, entendeu? Então, gente, imagina, pensa numa menina na igreja que tem 16 anos e tem cara de 16 anos. Eu era uma menina de 16 anos que tinha corpo e rosto e jeitos de uma menina de 16 anos. E eu trabalhava já. Então, no metrô, as pessoas me olhavam e ficavam com um olhar de dó. A minha família, assim, a minha parentela, se a minha parentela fez alguma crítica, isso não caiu no meu ouvido. Eu fui muito acolhida. Os meus avós me acolheram, os meus tios me acolheram. Você contou pro seu namorado, no caso, meu pai, ele aceitou? De boa. Não recusou? Não recusou, mas ele não perguntou pra mim se eu queria abortar, mas ele falou pra mim, o que você quiser fazer, eu topo. Que bom, graças a Deus. Obrigado. Hoje a gente tá aqui nesse podcast, graças a Deus, né, mano? Exatamente. Você vê como Deus é fiel e bom, né? Tô sabendo da minha história até aqui no podcast. Sabe o que acontece? Aí você vê o cuidado de Deus, né? Olha que coisa linda. Deus, assim... E se eu tivesse falado para ele, tá bom, vamos fazer. Ele não estaria aqui, ele não estaria contando, ele não estaria vivendo a história dele, né? Sim, exatamente. Então não aborte. Uma história que alcança outras vidas, né? Mano, é muito importante a gente falar disso, porque, cara, a gente tá falando de aborto de uma forma diferente. Sim. Né? Eu sou uma criança que poderia não existir hoje. Então, você que é a favor ao aborto, você está cortando, você não está tirando a sua história, você está tirando a história de alguém, né? Não, e Exatamente. para pensar, gente. Geração, né? Eu tenho vontade de perguntar para o pessoal, principalmente para as mulheres que é a favor do aborto, e se fosse com você? Pois é. Porque, assim, pode acontecer de uma mãe, uma menina que hoje defende o aborto, uma mulher que hoje defende o aborto, ter a mãe que teve a mesma história que a minha. E a mãe não abortou. E aí ela estaria aqui defendendo o aborto? Essa jovem ou essa mulher estaria aqui no mundo defendendo o aborto? Entendeu? Como eu, cara, eu vou defender o aborto, sendo que minha mãe, com 15 anos, decidiu não me abortar e eu vou defender o aborto. Você é louco, cara. E é o que a gente ouviu agora nesse último domingo, né? O nosso Deus, ele nunca erra. Deus não erra. Deus não erra. erra. Às vezes a gente pode Existem achar... outras situações, igual aconteceu com a menina de 12 anos, né? Sim. Isso aí, não, aquilo ali é outra história. É outra história, mas isso aí, minha mãe namorava, tinha uma pessoa, engravidou, não queria, mas... aconteceu. Mas e agora? Nós, como cristãos, a gente não fica em cima do muro. E o aborto é algo que a gente não negocia. Não, gente. quando as esposas de vocês engravidar, quando o Pedro casar e a esposa engravidar, e vocês forem fazer o ultrassom, com 6 semanas, com 4... Eu não fiz ultrassom com 4 semanas, mas com 6 semanas, o coração tá disparado. Nossa, acho que você vê aquela bolinha, você vê aquele negocinho do tamanho de um grão de arroz, com o coração... batendo. O do Felipe era devagar. Não batia? Mas, nossa, deve ser maravilhoso, cara. Você tá maluco. É o coraçãozinho de beija-flor, né? Pastora, vamos para as perguntas que vai adiantar. Você tem compromisso, minha mãe tem compromisso. Porque ela é pastora, então tem aconselhamento. Quais as maiores dificuldades que você, pastora, enfrentou por ser esposa de pastor? E quais os benefícios encontrou em ser pastora de... mulher de um pastor. Mulher de pastor. As maiores dificuldades que uma mulher de pastor vive é que tem mulher de pastor que ela não tem nome. Ela é a mulher do pastor. E mulher de pastor, ela tem nome, ela tem identidade. E isso a mulher do pastor que tem que se posicionar. Isso. Exatamente. A mulher do pastor, ela precisa se posicionar e o pastor também precisa se posicionar. É verdade. Porque... a mulher precisa, a mulher do pastor, ela precisa se posicionar, mas é muito importante o marido se posicionar também, porque o que a palavra de Deus diz? Que o homem ele precisa cuidar da sua mulher, da sua esposa, amar a sua mulher, proteger a sua mulher. Então o pastor ele está na igreja para alimentar a igreja, mas amar, ele ama a esposa dele. Sim. Entendeu? Então o pastor também tem que ter esse posicionamento de colocar as pessoas no lugar delas. E o que eu enfrentei, a primeira coisa que eu enfrentei foi isso, das pessoas, às vezes de uma forma intencional ou de uma forma
sem perceber, querem tocar na sua identidade. Porque na cabeça de muitas pessoas, a mulher do pastor ela tem que cantar, Pregar. ela tem que pregar, ela tem que limpar a igreja, ela tem que cuidar das crianças. E isso não é verdade, isso é uma mentira. E durante muito tempo, muitas mulheres de pastor, isso foi a religião construiu isso. Sim. A religião construiu isso na liderança e nas pessoas da igreja. É a cultura gospel, E aí né? judiou de muita mulher de pastor, gente. Sim. Só que assim, eu sempre fui de falar e eu sempre também fui muito de me posicionar. Então, assim, Graças a eu Deus, né, Fá? sofri, mas eu sempre me posicionei e sempre assim, com muita sabedoria, fui colocando as pessoas no lugar delas. Então, homem distraído. O que mais? Que mais que uma mulher do pastor, ela passa? Por exemplo, gente, sofre ela tem- quando o pastor Fred ronca? Só faz não ronca, não. Ele ronca bem pouco, de vez em quando. Quando tá muito cansado. Quando ele tá muito cansado, ele de barriga pra cima. Eu cutuco ele e falo, tá roncando. Mas os benefícios de ser uma mulher de pastor? Os benefícios? Ai, a gente ganha presente. Não, eu posso falar, eu como filho, assim, eu vejo que, cara, existe muito benefício de ser filho de pastor, ser pastor, ser mulher de pastor. Porque, mano, é uma pessoa que ganha muitas coisas, velho. É muito abençoada. abençoada. Não é questão só de ganhar, mas também, tipo assim, Deus coloca a pessoa em um lugar, cara, que eu não sei explicar. Tipo, Olha, Tem o estigma também do filho do pastor, às vezes ser o terrível, né? é que a nossa igreja, Nossa, eu assim, não sou, a nossa não. igreja, nós fomos vivendo uma desconstrução. Todos nós fomos vivendo essa desconstrução juntos. E a nossa igreja, ela foi vivendo essa desconstrução. E cada vez mais foi sendo embutido em nós a cultura da honra, a cultura da semente e o princípio de honra. Então, eu e o Fred, a gente sempre carregou isso com o nosso pastor, o princípio de honra, o princípio de semente. Então, a gente percebe que a gente colhe também como pastores aquilo que a gente liberou na vida do nosso pastor Mauro. Sim. Entendeu? Então, assim, a gente percebe essa cultura na nossa igreja. Essa cultura de honra foi embutida na nossa igreja e a gente já veio com essa cultura desde quando a gente se converteu em relação ao nosso pastor. Então, a gente percebe que a gente colhe muito disso. Mas você acha que, por exemplo, o Isaac, que é um adolescente, o Isaac tá com 13 anos, você acha que isso interfere um pouco na criação dele, assim, de uma forma talvez negativa? Não sei se você vai conseguir entender minha Eu pergunta. consigo entender. Dele dar carteirada, por exemplo? Não. Mas assim, das pessoas quererem agradar tanto ele, por ele ser filho de pastor, e querer fazer tudo para ele, ele não ter ele não fazer as próprias coisas dele. Mas eu vou te falar, você sabia que isso não acontece? Não acontece, né, Fê? comigo não As aconteceu. pessoas, assim, eu percebo que as pessoas honram muito o Fred, me honram, amam os meus filhos, honram os meus filhos, mas não tem isso. Não? Não É tem porque isso. eu imagino também que tem a ver com o posicionamento dos pastores. É. Sim. Se os pastores exigirem isso da igreja, a igreja faz. Porque aí senão vira um moleque mimado. Deu- não. É, e a Vira um gente... leque chato, leite de com pastor. pera. São É. os bezerrinhos da igreja, sabe? Não. Isso é posicionamento da família. E a gente nunca fez, assim, a gente nunca... desde quando a gente começou a cuidar de igreja, desde quando a gente começou a liderar os jovens, o Felipe estava a gente tinha o Felipe com 8, 9 anos, então tudo que era dos jovens, o Felipe estava envolvido, porque nós éramos os líderes dos jovens. E mesmo ele sendo criança, quando tinha que tirar as cadeiras, quando tinha que comer Ajudar. alguma coisa, tinha que ajudar, entendeu? E a gente é cobrado, né? Que nem... Da mesma forma que corrige, sei lá, a mim, corrigem... Exatamente. Então, Você que é assim, pastora, né, Fá? nunca ninguém vai poder falar isso de mim e do Fred em relação a eles três, porque... Couro come. O couro come. Pra O couro- geral. O couro come, e eu vou falar, eu não sei filhos de outros pastores e de outros presbíteros da nossa igreja, mas o Felipe, a Rafaela e o Isaac não dá carteirada nos diáconos e não dá carteirada em ninguém. Em ninguém, porque tenho até vergonha. eu sei que tem igrejas que os filhos dos pastores dão carteirada. Aqui na nossa igreja, se tiver algum filho de pastor e presbítero que faz isso, eu não sei. Até Mas você os meus chama atenção, né? eu não gosto disso. Porque eu sou pastora da igreja. Só que existem líderes. Nós confiamos alguns ministérios, algumas responsabilidades para os líderes.
E nós levantamos os líderes, porque Deus levantou primeiro. E aí, tem gente que atropela o líder e vem falar comigo, com o Fred, pensando que a gente vai atropelar o líder. E a gente não vai atropelar. A gente tem essa cultura. Se o líder falou, tá falado, né? Exatamente. Pastor, até eu não, acho que não sei se foi você que falou, mas de uma diaconisa que chamou sua atenção porque você entrou comendo na igreja. Comendo pipoca. E tá certo. Acho que foi uma outra pessoa que comentou que achou isso incrível, porque você ficou... me perdoa, constrangida. A reação da minha mãe, a reação, né? Falou assim, ai, me perdoa, e saiu. Não, eu não acho ruim. Eu achei isso demais. E eu fico mal feliz, porque não pode entrar com um copo descartável aqui dentro também. E teve um dia que eu esqueci, e tinha uma diaconisa ali na porta. E ela falou assim, ai, pastor, eu tô morrendo de vergonha, mas você não vai poder entrar com esse copo. E eu fico feliz, sabe por quê? Porque ela não fez diferença. Sim. Ela ficou com vergonha, porque era a pastora da igreja, Entendeu? mas ela fez o papel dela. Ela fez o papel dela. Então, ela foi educada, entendeu? O Isaac já chorou. O Isaac já chorou porque já teve diácono que foi muito grosso com ele. Eu acho que tem uma coisa, você chamar a atenção da criança e você falar com autoridade, agora você falar com falta de respeito. Porque a pessoa, já teve diácono que falou assim, você tá fazendo isso só porque você é filho de pastor? Poxa, Rotulou, né? A gente não fala aí. A gente ensina para ele não dar carteirada. E aí tem o diácono que fala, rotula ele, entendeu? Só que ele chorou, reclamou isso para mim, mas eu em nenhum momento passei a mão na cabeça dele ou fui tirar satisfação com o diácono. Eu falei, Senhor, isso é obra do Senhor, o Senhor vai trabalhar no coração dessa pessoa. Vamos acelerar, né? Eu tenho uma pergunta bem cabulosa aqui, hein? Ó, eu vou emendar uma pergunta que eu recebi com uma pergunta que está aqui na listinha, né? Essa é... Pastora, já teve alguma situação de alguma piricrente, pirigóspel, marcar algum aconselhamento com o pastor Fred e dar algum, sei lá, que você descobrir, ficar... Então, nós tínhamos a pastora Dani, né? Ela foi secretária da igreja, né? E a Dani, ela é um pitbull. A Dani é ligeira, né? Ninguém diz, gente, mas a Dani é um pitbull e ela tem um discernimento. E lá em Guaratuba, quando ela era secretária lá em Guaratuba, ela tinha uma abençoada que estava ligando constantemente, querendo marcar aconselhamento com o pastor Fred. Constantemente. E nós temos uma cultura. Todo aconselhamento do Fred, quando for mulher, eu participo. Para fugir da aparência do mal, né? É saudável. E é saudável. E aí, essa pessoa, a presbítera, a pastora Dani sempre falava, olha, nesse aconselhamento, a pastora Fabiana vai estar. E essa pessoa deixava entender que não queria que eu estivesse. Uhum. Não, mas é com o pastor Fred, não é com a pastora Fabiana. Não, mas a pastora Fabiana precisa estar. E, então, tá bom, então deixa, outro dia eu marco. E aí, isso foi acontecendo por diversas vezes. E a Dani não me falava nada para poder não colocar nenhuma semente no meu coração. Aí, teve um dia que essa pessoa ligou e falou, eu preciso falar com o pastor, mas olha, não tem necessidade da pastora Fabiana estar. Aí ela falou assim, tá bom. Pode vir. Aí ela me ligou e falou assim, olha, tal horário tem aconselhamento com o seu marido. Venha bem bonita, venha bem cheirosa. Eita, sério que a Dani falou assim? E aí ela me contou. Ela falou, vou te contar uma coisa, mas não é para semear nada no seu coração. Mas venha, porque a gente vai colocar essa perigosa no lugar dela. Aí, gente, eu tomei banho, me arrumei, passei um batom bem forte, coloquei uma roupinha mais curtinha. Aí eu falei, ô Dani, eu só vou entrar na hora que ela estiver na sala. Eu não vou. Ela falou, tá bom, então você chega a tal horário que ela já vai estar na sala. Minha mãe ia chegar igual a música da Ludmilla. Chegue! Mas foi bem assim. Mas foi bem assim, abri a porta, fui no Fred, dei um maior beijão de língua nele, sentei do lado do Fred, fiquei bem de frente pra ela e cruzei as pernas assim, ó. E cruzei as pernas assim e falei, pode falar. Pastor também é gente, viu, minha gente? Meu amigo. É isso aí. Você vê? É isso aí. Como que pode, né, velho? Mano, você vê. E como lidar com as piricrentes? Pirigóspel.
chicote na... Nós temos que amar, né, gente? Sim. Primeiro que a gente tem que amar e tem que ter sabedoria no falar, né? Mas se você trata com amor, trata com sabedoria e fala a verdade com amor, mas mesmo assim não resolve, aí você não vai partir para ignorância, não vai partir para baixaria, né? Mas você tem que partir para o confronto. E porque também o confronto vai ser um tratamento, né? Tudo tem uma raiz, né? A gente entende isso, tudo tem uma raiz. A gente já sofreu com N coisas e tem pontos de ser bom em uma coisa e ruim em outra. Às vezes essas pessoas precisam ser instruídas no caminho, que às vezes elas são desse jeito porque não conseguem esperar ou, por exemplo, estão querendo tomar o papel de Deus, né? Sim. Isso acho que é a maior verdade, tomar o papel de Deus. Pô, eu vou me adiantar num relacionamento porque eu sei que é isso que eu quero, entendeu? E o que eu quero não é a vontade de Deus, às vezes, né? E também as pessoas, a gente tem que, assim, da mesma forma que eu tenho uma história de redenção e vocês têm uma história de redenção, as pessoas também têm. E ninguém venha como está, entendeu? A gente tem que olhar muito isso, venha como está. Só que tem gente que tá mó tempão na igreja e continua com a unção da Piri Gospel. Sim, Entendeu? Mas é porque não quer mudança. exatamente. Só que aí isso não é obra nossa, entendeu? É obra do Espírito Santo. A igreja está disposta a ajudar, né? Sim. Isso que é o mais importante, né? E aí, manda mais uma. Pastora braba. Fabiana, como ter um relacionamento santo até o casamento? Já que a gente está falando das perigóspias, né? E os pericrentes também. Essa é uma pergunta boa porque eu acredito que assim, não é fácil, né? A gente tem muitos jovens aqui que são noivos, estão namorando, então é uma pergunta legal. E é umas perguntas que ninguém tem coragem de perguntar para o pastor Fred, né? Mas Verdade, eu né? Gosto de falar eu com a acho que pastora não tem muito Fabiana. segredo. Eu até, a minha vai responder, mas eu até vi um post, acho que foi ontem, que o João Paulo fez. Fizeram a mesma pergunta para ele. É verdade, eu vi Ele falou também. assim, quando você beija na boca, você não pensa no Espírito Santo, você não pensa na Bíblia, você não pensa no céu, você pensa em uma coisa, em sexo. Então, se você tá vivendo um tempo assim, para de beijar um pouco. Como diz um ditado na nossa família, é igual ferro de passar, né? É. Como que é o ferro de passar? Beijo em cima e esquenta embaixo. Rapaz! Liga em cima e esquenta embaixo. Liga em cima. Bem-vindo, como é, gente. Essa é a família Liga em Discovery. cima e esquenta embaixo. Mas não tem segredo, né? Ai, gente, será que o pastor Fred não vai brigar comigo? Vai não. Vai Ele não. não vai Ele é assistir, meu não. pastor, viu, gente? Ah, ele cobra, né? Pastor Fred, essa cobra, parte né? você adianta. Pamela, corta. Edita. Ela vai fazer um corte mesmo, vai fazer um corte pra postar só essa parte, um trechinho, né? Gente, Pô, essa olha, parte você usa pra divulgar o vídeo. o namoro santo, eu acredito que não é algo impossível, é posicionamento. E gente, é posicionamento e o Felipe falou tudo. Tudo começa pelo beijo. Então eu sou mega a favor a esse voto de, como que é o nome? Corte? Corte. Eu sei que deve ser mega difícil. Tu é mas doido, viu? O Pedro Júnior foi pra Eu namorar acredito que nós. Eu preciso, viu? Eu acredito que essa igreja precisa começar a pregar sobre corte. Sim. E você que fez essa pergunta, eu quero te dar um recado. Venha no mês de julho. Olha, Agora, aí... né? Venha no mês de julho. Começa pra agora, igreja. sábado agora. Sábado agora. E ó, gente, eu vou The falar pra Guardians. você. Eu Sábado vou agora, motivar. mas esse vídeo não vai ser Domingo, postado sábado no culto- agora, né? Então a gente precisa falar. Então, e no culto de Santa Ceia, eu vou falar nos 3 períodos. Eu vou convocar os solteiros a vir pra igreja, mesmo que não seja Mas, ó, jovem. é importante a gente falar o quê? Esse vídeo vai ser postado depois, acho que dos dias de The Guardians. Então, tá. então você que tá vendo esse vídeo, vai no YouTube Exatamente. e procura A série The The Guardians. Guardians na Rocha ou no Sarsas. Aí você vai entender o que Vai nós ser estamos muito falando. forte. Qual livro que você está lendo? Fala pra gente. O livro que você está lendo pra você pregar. O porquê do ímen. Tu é doido, a Ei. chave da caverninha. E ó, eu vou te falar, não é pra tratar só com a mulher, não. Tratar com o homem também? E muito forte. É mesmo. Eita Nós glória. precisamos. Cadê? Tem mais um aí, Fê? Vamos lá. Deixa eu ler aqui alguma que a gente não fez, não tenha feito. Pastora, é pecado peidar dentro da igreja? Se é pecado peidar dentro da igreja. Ó, eu vou te falar, eu não acho que o peido tá ligado ao domínio próprio, tá? Não dá, né? Não acho que o É peido algo tá do- ligado ao domínio próprio. Eu vou te falar, eu venho de uma cultura que peidar na minha família é ser feliz. Mas nós somos assim, ó. Você eu segura mesmo. peido? Eu- Segura, então segura isso. E Eu eu- mesmo. Errado, Minha velho. mãe pode falar, eu quase não peido.
E, ó, gente, ó, e eu vou... Misericórdia! Não é pastor Eu Ó. que sofro com esse imundo. Uma vez eu perguntei pro meu pastor. Jesus. Uma vez assim que eu me converti, eu perguntei pro meu pastor: Pastor, é pecado peidar na igreja? É pecado peidar? Aí ele começou a rir e falou assim: Claro que não. Não é pecado peidar. Aí ele falou assim: o que a palavra de Deus fala? Que Jesus foi 100% homem e 100% Deus. Então significa que Jesus peidava. Mas era um Só peido que eu diferenciado, acredito né? que Jesus. Era um peido cheiroso. Eu acredito que Jesus E curado. peidava. Eu acredito que Jesus. Gente, Jesus. Eu não acredito Jesus sendo um Essa cara parte sério. corta. Ó, eu não acredito que Jesus era um cara sério. Ele era um cara alinhado e um cara que na hora que tava manifestando, não tava com brincadeira. Lógico. Ele andava só com molecada. Tudo tinha É, a sua hora. imagina. Mas para pra pensar. Ele era estrategista, Os né, discípulos era tudo menino, tudo menino novo. tudo abaixo de 20 e poucos O anos, mais né? velho era Pedro. Então vocês acham que Jesus era chato? Ele devia de ser É, muito então. legal. Ele falava assim, Pedro, segura aí. Primeiro, Ó, primeiro cheiro de 5 que- pães, 2 ó, peixinhos. Gente, criança. E quem gostava era João. Que não sai do lado. Nossa. Ó, e Vou outra chamar coisa, de gerente. criança não gosta de gente chata. E ele atraía as Exatamente. crianças. É verdade. Então ele devia de ser Muito carinhoso, muito brincalhão, legal. né? Muito, Sim, sem muito, dúvida, muito Fábio. legal. Muito engraçado, muito divertido. E eu acredito que no meio dos 12... Meu, Jesus era festeiro, né? sim, ele devia de ser festeiro. muito Gostava. zoeiro no meio dos 12. É. E aí, assim, o que acontece? Jesus peidava a gente. Só que o que eu percebo, tem gente que se irrita, tem gente que se sente ofendido com o peido. Tem gente que se sente ofendido. Tem gente que não. Eu já peidei Mas na é igreja. também questão de cultura, né, mãe? É, eu já peidei na igreja, mas assim, eu não queria. E podre. Acabou, irmão. Não recebia mais unção nenhum. Gente, me Era perdoa. libertação. Os irmãos que estavam perto, misericórdia. Gente, me perdoa, você que senta atrás de mim já sentiu, eu já fiz isso. Mas, ó, gente, a minha sogra, ela teve câncer no aparelho digestivo. E a minha sogra, tadinha, quando ela fez a cirurgia, pós-cirúrgico, ela sofreu muito com gases. E o médico falou pra ela, deu remédio pra ela soltar pum. E, cara, quando ela soltava pum, era uma felicidade pra ela, era uma alegria, porque ela não... Ai, consegui. Era um alívio pra ela, entendeu? Imagina, cara. Então, assim, olha como isso é importante. Solta, irmão. Então, assim, não é questão de Solta soltar. o que está preso. Mas, às vezes, a pessoa segura Aleluia. e faz mal. É. Não segura não, irmão. No seguro que não é seu. Claro que se a pessoa tem condições, for dar tempo dela ir a um banheiro, dela ir para algum lugar, ela faça Mas se tá isso, chovendo né? ouro, irmão, não sai do culto. Mano, vamos pôr pra falar de peido, viu, Às vezes, assim, ó, às vezes acontece, né? Você tá, né, Um acidente. comeu um feijão que não ficou, né, um tempo bom ali pra tirar, né? Não, e a assim, agora parou, mas eu estava tomando uma medicação alguns meses atrás que só Jesus. Eu quase matei o pessoal do Ministério de Louvor aqui no backstage. Tu é doido. Sangue de Não, Jesus. aí às vezes eu tô lá, a gente tá no culto, né? Pô, vou sair. Eu gosto de sentar nesse canto aqui, até sair pra ir no banheiro. Eu falei, não vou sair, né? Aí você espera o pessoal dar um glória a Deus mais alto, saca aquele momento de bater palma na igreja, você solta. Aí a Débora vira pra mim, você peidou, né? Eu falei, a gente tá de máscara, ninguém vai sentir. Ai, gente, graças a máscara é boa só nessas horas, a viu? máscara tá salvando. Mas né? tem uns que nem a máscara segura. Chegar de Pra gente olho. fugir do assunto do peido, Fá, por favor. Vamos ficar sério de novo. Volta. Eu acho que um ponto legal pra gente poder amarrar muito é a história da mancadinha, né? Que você quebrou o pé num processo muito grande e isso também refletiu em muita coisa no Sonda-me também, né? Sim. No livro. Conta um pouquinho, bem Conta um breve pouco dessa do história. livro também. Fala um pouco pra gente do seu livro. Tô aqui com o meu livro Sonda-me. Você Dá um close, que, dá um close. Meu livro, gente, o meu livro é curtinho, é pequenininho. Você começa a ler ele. Lê em gostosinho 2 dias. de Você lê em 2 dias. Sabe por quê? Ele é curto e você começa a ler, parece que eu tô do seu lado contando uma história. Você dá risada mesmo. Você quer terminar logo porque você quer saber o fim dessa história, que é uma história real. E é uma história que me Já leu seu libertou livro, e pastor? pode te libertar. Várias vezes. Olha só. Eu sempre leio o meu livro. E você tem projetos de mais alguns livros? Sim. Sim, eu preciso parar de ser preguiçosa. E Olha aí. sentar, parar e começar a escrever. Eu tenho já 2 livros prontos. Eu tenho o livro que era para... Eu fiz um livro antes do Sonda-me. Só que quando eu sentei, quando eu fui para Campos de Jordão, que eu me retirei, Deus falou para mim, você vai começar pelo Sonda-me.
Você não vai começar pelo... Eu achava que ia chamar Adorando no Tapete, meu primeiro livro. O meu primeiro livro, ele é como se o meu segundo livro pode ser que ele seja um devocional. Legal. Que Deus me deu durante o primeiro Adorando no Tapete. Mas eu vejo que assim, quando você vai falar, igual ontem mesmo, na hora das ofertas e tudo mais, toda vez que você fala na ceia, você lê as coisas que você escreve e é meio poético, né? Sim. Você se inspira Sim, mais nessa sim. linha, né? Sim, eu tenho eu gosto de escrever. E eu tenho desde pequena. Minha mãe eu... fazia todas as minhas lições na escola. E eu copiava. Mentiroso. E a vez que eu tive que escrever, lembra disso? Uma redação. Minha redação tirou 10. Eu sou boa em redação. Eu Foi minha sempre mãe que gostei, fez. eu sempre quis aprender a escrever para poder fazer cartinha para meu pai e para minha mãe. Então, assim, a minha linguagem de amor é escrever. Eu consigo me expressar tudo que eu sinto na escrita. Sei. Eu sou muito boa na Olha aí. escrita. Caramba, isso é O legal. seu Fred quer receber umas cartinhas. O livro Sonda-me, gente, é um livro libertador. Ele primeiro fez em mim para poder fazer através de mim. Do começo ao fim, ele é um livro libertador e ele é real. Ele é a minha verdade. E eu não tenho vergonha nenhuma de expor toda a minha verdade nele. Porque Deus só trabalha na verdade. E o que eu tenho percebido, gente, cada dia mais eu tenho percebido que a igreja, no mundo, ela quer pessoa assim. Não estou querendo falar isso para puxar a sardinha. Mas quando você olha para uma Thalita Pereira, como as mulheres se identificam, porque ela é muito real, ela é muito verdadeira. E quando você vai acompanhar ela nos stories dela, Ela é aquilo. ela é aquilo. A Mariana esposa do- Valadão. A esposa do Rodolfo, cara, também. Sim. Que veio Ale, aqui. né? Tem uma Alessandra pastora chamada Brandes. Viviane também, que é do Sul. Cara, ela é muito verdadeira. Muito ela. Ela não está preocupada na aceitação, ela está preocupada em influir. Entendeu? Esse é um dos motivos, eu te conheço, Bia, assim, vivia na sua casa, sabia como era a Fabiana, não só a pastora, sabia como era a Fabiana, era o Fred, era o Felipe, era o Isaac, era a Rafaela, a pastora, a mãe, a esposa. Então, assim, eu via quem era a família. E eu sempre tive a vontade de ser dessa igreja. Por quê? Porque aquilo que você é aqui na igreja, você é na sua casa. Eu acho isso incrível, né? E realmente, acho que as pessoas estão em busca, né, de pessoas que são verdadeiras. Sim, Né? e é algo que foi desconstruído e está sendo desconstruído da religião. Por quê? Porque a igreja, ela quer um rei. Ela quer levantar um rei. Aham. E, na verdade, quando você vai para a Bíblia, você vê que o povo quis levantar um rei. Né? Sempre quis levantar um rei. Por isso que Saul foi levantado. Aham. Durante muito tempo a religião quis olhar para o pastor e ver nele uma perfeição. Olhar para a pastora e ver nela uma perfeição. Olhar para a liderança e achar que é um rei. Não tem erros. Gente, o ser humano, ele erra. Né? E os nossos erros, eles ensinam muito mais do que os nossos acertos. E a gente aprende muito mais com os erros das pessoas. Né? Então, assim, Vai por isso que a menos, gente tem que ser inteligente. Poxa, aquela pessoa errou nisso. Então, assim, ela errou e olha como ela mudou nisso. Então, assim, olha só, eu não vou errar naquilo, eu vou correr para não errar naquilo. Porque Tratamento, né, Fábio? olha o que ela teve que sofrer, olha o que ela teve que passar. Então, ser inteligente, entendeu? Então, a gente aprende com a verdade da pessoa. Já pensou se a pessoa não expõe a verdade dela? E a igreja, ela está sendo desconstruída, porque ela está querendo essa verdade. Durante muito tempo, ela não quis essa verdade. Ela quis um rei. Ela teve necessidade de uma pessoa atuando, não de uma pessoa fluindo, entendeu? Eu sinto isso, eu sinto muito isso. Legal, com certeza a gente vê que você flui mesmo no que você faz. Não só por ser nossa pastora, mas é nítido o que a gente estava ouvindo, né? Frutos, né? E sabe o que acontece? Eu tive uma vez uma aula de adoração no meu curso de teologia. E, gente, quando a gente olha para a Bíblia, Davi dançou pelado. Por que Davi dançou pelado? Por que vocês acham? Vocês acham que era para chamar a atenção de alguém? Vocês acham que era uma safadeza? Gente, era adoração. Ele estava tão assim, numa intensidade, numa vibe, Liberdade, né? numa liberdade que ele dançou pelado. E aí, assim, tava rolando aqui, a gente estava numa vibe de adoração, só que eu percebi que as pessoas não estavam desfrutando desse ambiente.
E eu amadureci muito com isso, porque eu não vou entrar dentro da cabeça das pessoas. Para fazer com que elas cheguem no mesmo lugar. Entendeu? forçar, Eu amadureci muito nisso. Só que me veio uma indignação no meu coração e o meu ministério é um ministério profético. Então, eu sou dura nas palavras. Mas é por conta da minha cultura, entendeu? Tem gente que é profeta e a Ana Paula Valadão é uma profeta. Mas ela fala, irmãos, ela é doce para falar. Eu não sou doce, então eu tenho sido muito tratada nisso, né? Porque a nossa maneira de Felipe falar sabe bem. muda tudo. Então, nesse dia, eu fui muito dura. E eu joguei meu caderno no chão, porque eu estava indignada. Estava indignada que eu falava assim, nesse ambiente de adoração, eu falei, a minha vontade é tirar minha roupa e sair correndo pela igreja. E aí eu joguei o caderno. Quando eu desci, o Felipe falou assim para mim, mãe, você falou com a igreja como se você estivesse falando comigo, com a Rafaela e com o Isaac. Aí eu olhei para ele e falei, nossa, que bom. Falei, nossa, eu falei assim? Nossa, que bom. Então, eu realmente estou fluindo na paternidade. Porque se eu estava falando com a igreja como eu falo com eles, então eu estava sendo de verdade. E para quem realmente é espiritual e é filho deles, aceitou Sim. e viu Deus. Tem gente que critica até É hoje. igual Jesus, né? É quando Jesus fala, né, sobre comer a carne e beber do sangue, né? Que começa a sair todo mundo, aí Jesus fala, e vocês, não vvão sair também? Aí, Quem quer, fica, né? Quem quer saber mais sobre quem era Jesus, ficou. Aí Pedro, né, que fala, né? Pra onde nós iremos iremos, nós? né? Só tu Se tens tem a as palavra palavras de vida. eterna. Já tinha comido o pão, né? Meu Exatamente. Deus, né? Ô mãe, última pergunta? Perguntaram aqui. Antes de você se tornar pastora, ter esse ministério que nós temos aqui hoje, você tinha sonhos. Esses sonhos mudaram depois que se tornou pastora? E quais são os seus sonhos? Eu tinha um sonho de ser empresária. Quando eu deixei de trabalhar, que eu vim para cá, os 2 primeiros anos foram muito difíceis, eu já falei. E aí eu coloquei na minha mente no meu coração e dividi esse sonho com o Fred de querer ter uma loja de... Lembra que eu queria de semijoias? Eu tinha esse sonho, esse desejo de ter uma loja de semijoias. E... Quem tem agora é Rafael. Olha só que coincidência, né? E aí o Fred, ele nunca desconstruiu isso no meu coração. No tanto que o dono da Pink Biju, que hoje, assim, até que praticamente quebrou, né? O dono da Pink Biju veio na minha casa. Porque o pastor Marcos Rosa era amigo do dono da Pink Biju. A mulher do pastor Marcos Rosa era gerente de uma das franquias do dono mesmo da Pink Biju. Caramba. E ele trouxe o dono da loja na minha casa. E aí ele foi comigo no centro, junto com o Fred, foi dar uma olhada. Só que ele não gostou do local que a gente foi mostrar para ele, que era ali onde é o Santander, sabe? Por causa do cheiro do peixe. Olha como influencia, né? E aí, assim, nós ficamos orando durante bastante tempo, né? Para que eu montasse essa loja. Só que quando nós assumimos Guaratuba, de pouquinho em pouquinho, Deus foi tirando isso do meu coração. Ele foi mostrando para mim que esse não era o plano dele, não era o propósito dele. Aí eu entendi que não era um sonho de Deus, que era um sonho meu. Eu acredito que tem sonhos que a gente tem que Deus sonha com a gente, porque é sonho dele. Mas tem sonhos que a gente tem que ele vai desconstruir e não vai doer. Nossa, e esse sonho foi um. Deus falou comigo aqui, hein, mano. Isso é muito forte, cara. Né? Tipo, às vezes a gente tá dando murro em ponta de faca, querendo fazer com que algumas coisas aconteçam na nossa vida, mas a gente não tá atento à voz do Espírito Santo para querer viver. Porque é nítido que você tem ainda sonhos, mas muito tem acontecido e vão acontecer por conta da sua vida com Deus. Sim. Exatamente. E sabe que eu fui vendo também, gente, sabe uma coisa que é importante? Quando o Fred renunciou e renuncia algumas coisas, e quando eu renunciei e renuncio em algumas coisas, a gente vê o favor de Deus correndo atrás da gente. É inexplicável, é inexplicável. Eu pude ver, assim, desde quando eu entendi que o chamado do Fred era tempo integral, eu entendi isso antes deles. Quando nós viemos para Bertioga, eu já entendi que o chamado do Fred era tempo integral. Para mim, na verdade, eu queria que no primeiro ano o Fred já saísse da energia e a gente já começasse um trabalho, um ponto de pregação ou uma célula
No meu coração eu tinha isso. Só que tudo tem o tempo de Deus. O Fred não estava pronto. Eu achava que eu estava pronta, mas eu não estava pronta. Então a gente teve que passar por muitos processos. E, gente, eu vou falar para vocês, eu dou glória a Deus até pelas coisas ruins que aconteceram no nosso casamento e no nosso ministério. Porque eu acho que seria pior acontecer quando tivesse tudo assim, ó. Imagina acontecer situações que aconteceu com a igreja desse tamanho, com o povo desse tamanho. Talvez meu coração não ia estar do mesmo jeito que estava há um tempo atrás, há anos atrás, apesar que meu coração está muito mais maduro, muito mais preparado. Mas, assim, tem erros que a gente não vai ter mais. Sim. Deus é muito bom, cara. E eu vejo quanto a gente cresceu. Ontem eu estava voltando de... Ontem a gente foi para São Paulo, né? E a gente tomou vacina junto, depois a gente foi para um shopping. E a gente, assim, tão feliz. Eu falei assim, meu Deus do céu, olha como o meu casamento está saudável, como a gente está feliz. Assim, eu fico grata a Deus de quanto nós estamos saudáveis. Como o nosso casamento está saudável, o nosso ministério está saudável, o nosso chamado junto, Deus une propósito, está saudável. Ele no lugar dele e eu no meu lugar, ele respeitando a minha identidade e o meu chamado e eu respeitando dele, como tá casado, sabe? Os dois orando junto. Até a dona Rica tá orando junto com o seu Pedro também agora. É muito bom. Até minha esposa orou por mim esses dias. Olha aí. Ei, Jesus. Bênção, velho. E o seu sonho, pastora? Hoje, qual que é o seu maior sonho hoje? Hoje o meu maior sonho... Ai, gente, o meu maior sonho é... casar a Rafaela, casar o Isaac com pessoas de Deus. Porque, às vezes, os pais, eles acham que... Nossa, que concluir. Quando o filho se forma na faculdade, poxa, concluir. Não. Sim. Quando o Felipe casou, ali é como se Deus, assim, virasse uma chave no meu coração e no coração do Fred. Tipo assim, eu não deixei de ser mãe dele. Não deixei de ser amiga, conselheira, pastora. Não deixei. Só que tem coisas que não cabe mais a mim. Agora é ele, entendeu? Você cumpriu ali, até ali, né? A aliança de sangue que ele tinha comigo, agora é só sangue, é só assim, agora é só genético mesmo. Parente. Não é mais espiritual nesse sentido, entendeu? Agora a aliança de sangue que ele tem é com a esposa dele. E eu vou falar sobre isso e você assiste depois no YouTube da Rocha e dos Sarsas. O The Guardian. Eu vou falar sobre isso. E é isso. Sobre a aliança de sangue de pai e mãe e depois de esposa e esposo. É muito forte, gente, muito forte. Já um spoiler então, pra assim, nós. é como se eu... é como se eu tivesse concluído algo junto com o Senhor. Quando eu entregar a Rafaela no altar para alguém e entregar o Isaac no altar para alguém e, claro, de ser vó, né? A minha mesa tem 8 lugares. A mesa de dentro. E eu sei que Deus me deu uma mesa de 8 lugares, porque eu, o Fred, o Felipe, a Tainá, a Rafaela e o esposo da Rafaela, e o Isaac e a esposa dele. E o neto? Vai caber onde? E aí eu já perguntei para Deus, e os netos? Aí tem aquela mesa de fora, de madeira, né? Mas eu falei, os bichinhos vão sentar aqui. Mas eu quero ter 9 netos. Já falei para Deus que eu quero ter 9 netos. Oxi! Eita, 3 Jesus. de cada. Misericórdia. Rapaz. Isso é doido. Rapaz, aí... Para o bucho, viu, Tainá? Gente, eu sonho em viver a promessa de Deus até 1000 gerações. Amém. Coisa Amém. linda isso. E onde que as pessoas encontram o seu livro, pastora? Nós temos na Rocha Store. A pessoa que frequenta a igreja ou que mora na cidade de Bertioga ou na Rocha Mogi, na Rocha Mogi você pode adquirir junto com a presbítera Juliana ou o presbítero Aldair. Aqui na Rocha Rio Santos, você adquire na Rocha Store. Nas outras rochas, você pode comprar, ou outra igreja, ou outra pessoa, você pode comprar pelo site da igreja. Envia? Envia. Oh, aleluia. Top. Show de bola. Então, você... Qual que é o site da igreja, pastora? Ai, eu esqueci. A nossa editora vai colocar embaixo aqui o site da igreja. O site da igreja está aqui embaixo. Gente, eu estou totalmente desligada com essas coisas. O high-tech é meu marido. O pastor Fred é homem da internet. Exatamente. Então é isso aí? É isso, pastora. Muito obrigado. Nossa, eu achei que fosse ter um monte de pergunta cabeluda. Foi a gente tranquilo. foi excluindo. Ai, gente, vocês tinham que ter feito perguntas cabeludas. Eu gosto de responder as perguntas cabeludas. Mas você não percebeu, a gente foi colocando no meio. Aborto. É que o papo fluiu tão bem, né? É verdade. Eu me comportei, né? Verdade. A gente não vai fazer aquele negócio lá de rodar? Então, de rodar. Então, ela quer rodar. Então rode aí. Então deixa ela rodar.
Então roda, pastor. Nossa. Deixa. Eu vou rodar. Ah, eu vou rodar. Pode, pastor? Como é que é? Ele falava? Não. Tem que filmar. Tem que filmar com o celular pra fazer figurinha. Não, eu não quero Maria. rodar, não. Vamos sambar, Eu sou porque marido da mulher. vamos sambar Vamos nós sambar. quatro. Eu não sei Muito sambar, bem. eu não sei sambar. Aqui, ó. Eu não sei sambar, mas vamos sambar. Então nós vamos encerrar esse podcast Sambando na cara do inimigo. Exatamente. Eita, Então vamos glória. lá pra frente. Consegue todo mundo... Opa, consegue dar aquele close aqui, nós? Aí você põe a música aí. Gente, eu manco, mas eu sei sambar. Pastora, para de dar mancada. É isso aí, galera. Muito obrigado. E espera o próximo episódio.